Fala galera, estamos iniciando aqui mais um podcast Mente Campeã, mais um oferecimento Gomes de Matos Consultoria. Meu nome é Eduardo Hamiden, estou aqui com o meu co-host Arthur Lídio e hoje a gente tem um convidado de peso. O cara é pancada, viu? Eu acho que a história dele vai inspirar muita gente, com certeza. Quem é que tá aqui com a gente hoje, Arthur? Hoje estamos com Rosier Alexandre. Muito orgulho de ter você aqui, Rosier. Você é uma inspiração para o povo nordestino, para o cearense. A gente tem muito orgulho de você, porque o que você fez é um legado. Eu te considero, sinceramente, ali um herói nacional, porque vindo de onde você veio, passar pelo que você passou e conquistar tudo que você sonhou, eu acho que você é um cara fora de série. Então, queria começar justamente isso. Primeiro que Deixa eu você, só apresentar ele antes, claro, Arthur. O pessoal que está nos assistindo conhecer melhor quem é o Rosier. Um sonhador realizado, alpinista, administrador de empresas e palestrante, com foco em planejamento, liderança e gestão de riscos. Rosier também é diretor da TBC Consultoria, o primeiro brasileiro a escalar o Carstens sem auxílio de helicóptero, detalhe importante, né? E quinto brasileiro a escalar a maior montanha de cada continente. Ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente. E autor dos livros também, Sentinela de Pedra e Sete Cumes. Cara, que trajetória de campeão, hein? Vamos lá, Arthur. vamos. Então, também acrescentando aí, o Rosier também foi o primeiro do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a conseguir fazer o projeto Sete Cumes, né? Que são as sete, Apenas. a montanha mais alta de cada continente, né? Então, um feito lendário aí que o Rosier fez. Então, como você é um fora de série, Rosier, e aí você pode falar um pouco mais aí sobre isso, mas assim, a gente gosta de pessoas de fora de série. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Quais são esses padrões que existem entre os fora de série. E aí, um jornalista, ele fez um estudo justamente para mapear o que é que tem em comum entre esses fora de série. Ele encontrou quatro tópicos, quatro atributos. O primeiro ele coloca talento. A gente nasce com algumas predisposições, o esforço, o ambiente e também a oportunidade. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui que eu sei que na sua história tem isso. Você veio de Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa é uma região alta, né? E assim como eu sou do triatlo, eu conheço os quenianos. Os quenianos, eles têm ali um ambiente perfeito para você ser um atleta de elite na corrida, porque é terra batida, é altitude, então tem montanhas. Então, eu queria que você falasse um pouco desses quatro pontos. O quanto, se o Rosier pudesse distribuir em percentuais, quanto que o Rosier é talento, quanto que o Rosier é esforço, quanto que o ambiente que Influenciou. ele veio ali influenciou o outro e quantas oportunidades que deram para ele também. Quantos por cento é o Rosier e vai comentando cada um deles. Eu acho que eu diria que talento não é o meu forte, não, sabia? Eu acho que esforço é 90%. Os outros três itens ficam com os 10%. Porque onde eu nasci, as escolas que eu frequentei, todo o ambiente, a oportunidade também não tinha lá em Monsenhor Tabosa. Eu tive que vir para Fortaleza para cavar, para criar, para buscar, onde eu nem enxergava, mas acreditando que podia surgir uma oportunidade. Também foram muito poucas, mas as poucas que surgiu, meu amigo, eu agarrava com unhas e dentes e não soltava por nada. Mas acima de tudo, eu diria assim, eu sou um esforçado. Eu sou um esforçado que quando alguma coisa é importante para mim, minha mãe dizia uma coisa interessante que dizia que quando eu botava uma coisa na cabeça, era mais fácil arrancar a minha cabeça do que arrancar a ideia. Então eu me esforçava demais para aquilo ali. O meu filho mais velho, ele até fala uma coisa que eu achei interessante, fiquei até emocionado vendo ele dizer isso. Ele disse: meu pai é uma pessoa que tem muita fé. Quando ele bota uma coisa na cabeça e diz que vai fazer, pode ajudar, porque ele vai encontrar um meio de fazer. Então não adianta alguém dizer que não dá certo. Então eu acho que, acima de tudo, eu acho que é muito bom. A pessoa que tem talento, é brilhante ver pessoas talentosas, mas eu acho que já vi muitos talentosos fracassarem. Mas pessoas verdadeiramente esforçadas, pessoas que têm foco num objetivo, eu nunca vi essas pessoas fracassarem. Aí elas nascem sem nada, sem nenhuma condição, sem oportunidade, elas saem, viajam, procuram um lugar, vão cavar uma oportunidade e agarram elas com unhas e dentes. Esse é um dos pontos que eu mais admiro na tua trajetória, cara, esse potencial e essa vontade de realizar as coisas, né?
Como você acabou de falar, quando você coloca uma meta na sua cabeça, você vai atrás dela e a gente já conversou várias vezes e a gente sabe todos os detalhes que você vai percorrer, vai perseguir aquela meta de qualquer forma e vai entregar aquilo ali que você almejou, né? Quando foi que o Rosier percebeu que queria escalar montanhas e quando é que isso se tornou de fato um propósito de vida para ti? Bom, a história das montanhas, eu não sei se eu persigo as montanhas, se as montanhas me perseguem, mas o certo é que é uma paixão que foi um namoro que deu casamento. É um casamento e para sempre, daqueles que não acabam. Que bom. Eu nasci em Monsenhor Tabosa, onde está o ponto mais alto do Ceará. Quando eu saí de Monsenhor Tabosa, vim morar aqui em Pacatuba, região metropolitana de Escalou Fortaleza, tudo que tinha lá em num Monsenhor colégio Tabosa. agrícola, escalei em Monsenhor Tabosa, aí venho morar aqui na base de uma montanha, a Serra da Aratanha, que quase todo final de semana eu subia essa serra. Meus melhores amigos no colégio agrícola eram de Quixadá. Passei para Quixadá, também lugar cheio de rocha, subindo pedra lá com unhas e dentes, sem técnica nenhuma. Mas aos 27 anos eu estava meio insatisfeito com a vida, quebrei um negócio, apartei, fiquei devendo muito e recomecei uma vida nova, trabalhando com um pouco de aventura, que na verdade era com TEAL, com treinamento vivencial, e levando as pessoas a se aventurarem nas montanhas e em alguns outros ambientes, mas já pensando um pouco na vida, no planejamento do que elas queriam chegar. E aí, nesse momento, eu começo a escalar realmente montanhas profissionalmente, mas escalar rocha. Estamos falando de escalar em Quixadá, escalar aqui em Redenção, lugares com montanhas muito pequenas, uma escalada de Fez meia algum hora, uma curso, hora. alguma Inicialmente tinha alguns inicialmente? amigos que faziam isso, mas sem nenhum curso. E aí fui evoluindo entre amigos, totalmente de maneira informal. Somente aos 32 anos, 33 anos exatamente, eu defini que eu queria escalar os sete cumes. Foi quando eu comecei a fazer todo um planejamento e eu vi que eu escalava em Quixadá com 30, 40 graus positivos. E eu queria escalar montanhas onde eu podia pegar 30 negativos, 40, na verdade cheguei a pegar 54 abaixo de zero, e aí eu precisava evoluir para uma outra técnica. É onde eu comecei a ir para Bolívia, para Argentina, para o Chile, para fazer curso de escalada de gelo, para aprofundar um pouco mais isso. Mas o início de escalada de gelo veio com 35 anos. Legal. E logo de cara, você já quis escalar os sete cumes ou isso foi um desejo que foi vindo depois que você começou a ir para outros lugares, outros países, Bolívia, enfim? Olha só, o ano de 2002 foi o ano, depois eu descobri que foi o ano que eu realmente defini, 2002, que eu queria fazer os sete cumes. No ano 2000, eu tinha definido uma meta bem ousada. Eu queria viver uma experiência muito forte e eu tinha estabelecido que eu ia escalar o Pico da Neblina, a maior montanha brasileira. E aí, nesse ano, tudo certinho, fui me planejando, vendo licença, que na época era um parque fechado, administrado pelo IBAMA. E aí eu consegui licença do IBAMA, o próprio chefe do parque, que ia ser meu guia, tudo certinho. E aí eu vi uma reportagem que os índios Yanomamis, que estão lá naquela região, estavam sequestrando alpinistas que estavam tentando Caramba. escalar o Pico da Neblina. E aí uma reportagem atrás da outra. Quando eu vi duas com o mesmo assunto, eu disse, cara, eu quero escalar a montanha, mas esse lance Não, de ser não tá legal não. sequestrado por tribo indígena, querendo alguma grana ou pegar um equipamento, acho que o risco é muito grande. Eu terminei jogando fora aquela ideia por segurança, mas eu fiquei muito triste por um lado. Eu disse, pô, jogar fora um sonho. Eu disse, eu queria viver uma experiência forte. E aí, nesse período aí, acidentalmente, eu andando no centro de Fortaleza, numa livraria, eu encontrei um livro chamado Sete Picos. E aí eu vi aquele livro Sete Picos, eu já escalava rocha aqui, já tinha lido várias expedições de outras pessoas para as montanhas, e aí quando eu vi aquele livro, me chamou um pouco a atenção, mas eu devolvi ele de volta, comecei a rodar e vendo livros, mais livros, eu gosto muito de ler, e de novo eu vejo o mesmo livro, e numa terceira vez eu vi o livro, puxa vida, esse livro está me perseguindo, terminei comprando e levei para casa. Só depois é que eu fui ver direitinho aquele livro, Sete Picos é a história do primeiro homem da Terra, o Dick Bass. O Dick Bass é um magnata texano do petróleo, que um dia disse que queria viver uma grande aventura da vida, queria escalar a maior montanha de cada continente. Então ele foi o primeiro homem a fazer isso e criar esse conceito dos sete cumes. Quando eu vi aquele livro, eu disse, cara, é isso aqui. Só que a brincadeira, eu estava falando de escalar a maior montanha brasileira que não tem nem 3.000 metros, não tem gelo, não tem nem escalada de corda. Você sobe pedra com a mão. E agora eu estava falando de escalar as maiores montanhas do mundo. Quer dizer, eu troquei um sonho tamanho 10 por um 100. Então era alguma coisa que não era só 10 vezes maior, era infinitamente maior. Mas eu disse, cara, deve existir um meio. A gente tava falando Deve agora existir há um pouco meio. também, né, antes de começar o podcast, da importância de você sonhar alto, né?
E aí, esse sonho vem alto demais. Eu passei o ano inteiro e comecei a ler vários outros livros sobre expedições, imaginar também o custo, o tamanho do custo que seria aquela expedição. Mas naquele ano eu tomei uma decisão. Eu decidi, não anunciei ainda publicamente, mas eu decidi que eu queria escalar os Sete Cumes. Era uma Isso decisão era 2002. o ano 2002, que depois eu descobri que era o Ano Internacional das Montanhas. Olha A só, ONU tinha declarado aquele ano o Ano Internacional das Montanhas e para mim foi um ano decisivo. um Foi quando eu marco. decidi que eu queria fazer os Sete Cumes. Legal. E claro que foi assustador. Imagina um cearense morando no nível do mar. E ainda tinha um detalhe a mais. Quando eu anunciei que ia escalar os Sete Cumes na imprensa, que saiu em todos os meios de comunicação do Ceará, cara, o meu melhor amigo, literalmente o meu melhor amigo foi na minha casa e me ofereceu um psiquiatra. Ele achava que eu tinha saído literalmente da casinha, porque o que eu entendo ele assim, o que levou ele a ficar com tanto medo e assustado, e foi na minha casa dizer que realmente tinha conversado com um psiquiatra e ele estava disposto a me ajudar a resolver aquela minha Preocupado. noia, aquela minha ideia maluca que era fora da realidade, é porque ele estava olhando só para minha condição financeira. Eu olhei, pô, o cara hoje é imortal, não tem onde cair morto. Como é que esse cara tá falando em escalar a montanha e vai gastar muitos milhões de reais para fazer o projeto Sete Cumes, enquanto ele não tem uma casa para morar, anda num carro, um Scott Hobby 1.0 com 10 anos de uso e é 100% financiado? Como é que esse maluco tá falando em escalar os Sete Cumes? E a gente quer julgar sempre as pessoas por o que ele Pela mostra capa, né? publicamente. Hoje, com redes sociais, então nem se fala, né? Tu tirou uma foto lá de um jatinho, todo mundo já dá autoridade pro cara. Ninguém contou ainda que aquele jatinho ele nem viajou nele, É só pagou para emprestado. tirar uma foto do lado, né? Mas a gente julga muito por isso, e é um Sim. grande erro. É um grande erro. Em 2002, então, você tomou a decisão. Tomei a decisão. Em que ano você concluiu a missão dos Sete Cumes? Comecei em dezembro de 2004 e concluí dia 21 de maio de 2016. Foram Excelente. quase 12 12 anos. anos de projeto, né? Vamos chamar assim. É, Voltando a alguns capítulos dentro da história, Rosi, a gente sabe da sua resiliência e da sua história de superação, né? Conta um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo, como é que foi a tua infância, de onde saiu o Rosier, como é que era a tua realidade em Monsenhor Tabosa naquela época, para a gente entender, né, o antes ali desse projeto e até onde o Rosier chegou, que a gente vai decorrer aí nosso papo. esse é o capítulo mais curioso, né? Um retirante da seca. Eu nasci numa casinha de taipa, no meio da Caatinga sertaneja, um lugar que não tinha estrada, não tinha escola, não tinha posto de saúde. Era 14 quilômetros da sede do município. Só um detalhe: nem na sede do município tinha um hospital, nem posto de saúde e nem energia elétrica. Eu nasci em 68, energia elétrica só chegou em Monsenhor Tabosa no começo dos anos 70. Nem sequer energia elétrica tinha. Então, minha família Um ambiente extremamente primitivo, né? totalmente primitivo. Meu pai brincava, e é verdade, né? Para ele ser pobre, ele tinha que melhorar muito, porque ele estava muito abaixo da linha Da da linha de pobreza. pobreza. Mas isso estou falando materialmente falando, porque ao mesmo tempo eu tive algo sensacional, que foi uma família muito equilibrada. Então, assim, a Família de quantos família, irmãos? 9 irmãos. 9 irmãos. Então, minha mãe tiveram 9 filhos, mas foi assim um excelente educador, cara. Meu pai era um cara tão genial, mas era tão genial, que eu lembro do meu pai comentando, só um detalhe. Minha mãe nunca foi numa escola nenhum dia. Aprendeu a ler e escrever com papel de embrulho e carvão. Meu pai também nunca foi na escola nenhum dia. Aprendeu a ler e escrever na areia de um riacho e um primo dando aula para ele na areia do riacho, Rapaz. escrevendo na areia. Mas eram dois excelentes educadores. Meu pai dizia, sempre que ele via assim, a gente numa encruzilhada, faz, não faz alguma coisa, ele disse, pense duas vezes, só faça se for para fazer muito bem feito. E aí eu fiquei imaginando, Muito cara, sábio. hoje a gente paga caro para escutar o Mário Sérgio Cortella dizer isso, e grandes outros filósofos, Clóvis de Barro, só faça se for para fazer muito bem feito. Eu disse, cara, meu pai dizia isso para mim, um analfabeto dizia isso para mim no começo dos anos 70. Era muito iluminado, meu pai. Era muito. Meu pai nunca mudou o tom de voz para chamar a atenção de um filho. Ele sabia conversar, sabia orientar como ninguém. E, acima de tudo, ele deixava que os filhos pudessem sonhar. Porque muitas vezes um filho de pobre, quando o filho quer sonhar com uma coisa, meu filho, nós somos pobres, você não vai conseguir fazer Já isso. poda logo, né? Ele nunca podou, ele sempre me deixou acreditar nos meus sonhos e estimulava. Só dizia, olha, cuidado que escalada grande, a queda é grande. Ele falava isso sem saber que um dia eu ia escalar montanhas. Ele dizia assim, quanto mais alta a árvore, maior é a queda. Não estou dizendo que você não suba, só se prepare, porque a queda lá de cima é mais alta. Sim, Mas ele dizia isso, não estou dizendo que não suba, só se prepare. Não te boa. limitou, né? Nunca limitou. Então, assim, isso não tem preço, cara. É Legal. sensacional. Rosier, é, todos nós temos valores, né? As empresas têm valores, eu tenho princípios, o Eduardo também, você também.
Os valores são aquele corrimão. Quando a gente está numa escada descendo, a gente está um pouco ali, opa, e agora o que que eu faço na situação? Você segura no corrimão. Queria que você falasse um pouquinho aí dos três valores do Rosier, três princípios ali que norteiam todos os comportamentos do Rosier. Olha, eu acho que primeiro, assim, a honestidade. Eu acho que são coisas que eu não negocio valores. Principalmente quando falo de honestidade, não pode ser uma honestidade seletiva. Eu sou honesto com meus amigos, não sou honesto com outras pessoas. Porque imagina, se eu, no mundo dos negócios, quero fazer um negócio contigo e te prometo que vou cumprir algo, mas se você sabe que eu sou uma pessoa que sou infiel à minha esposa, aí eu diria assim, pô, esse cara engana a própria esposa, por que que não vai enganar Um sócio. um sócio, um parceiro comercial? Claro que vai enganar. Então não dá. Honestidade tem que ser assim, não é seletiva. Isso é uma coisa que eu acho que não dá para negociar. A outra coisa eu acho que a gente tem que ter um sonho. Isso é um valor para mim. As pessoas que não têm um sonho são apáticas. Se você não tem um sonho pessoal, como é que você vai carregar o sonho da minha empresa ou o meu sonho? E eu costumo dizer assim: eu não negocio o meu sonho, mas eu tenho juízo suficiente para saber que muitas vezes eu preciso negociar, talvez o caminho, o momento, eu tenho que saber esperar. Nem tudo é como uma criança quer. Uma criança que é infantil, eu quero um chocolate, eu quero agora, tem que ser agora. Não, não é que é agora. O cenário muda, cenário de política, cenário econômico, cenário, enfim, social. Então, eu posso negociar, mas a essência é inegociável. Acho que todos nós temos que ter uma essência assim. O que é importante para mim? Diz assim, viver com sonho é um sonho que faz a gente viver, é um sonho que faz a gente acordar cedo e dormir tarde e botar brilho no olho naquilo que faz, para alguém olhar e dizer, puxa vida, cara, olha a energia. Eu costumo brincar assim, que, pô, eu vejo um monte de velho, ranzinza, de 30 ou 40 anos e vejo às vezes uns garotões de 70, 80 anos, cara, jovialidade com brilho no olho, cara, é muito bom você olhar e ver uma pessoa com brilho no olho, porque ele não negocia os sonhos dele. É isso Energizado. ali, é essa energia. Então, isso são algumas coisas que alguém que não tem um sonho é perigoso, cara. É apático. E o que fez o Rosier acreditar que era possível, de onde veio essa motivação de um sonho tão distante na época, né, que era escalar os sete cumes, com várias pessoas dizendo para você não fazer, te desencorajando daquele sonho, de onde veio essa motivação e o que te fez acreditar que era possível? Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. A minha forma, cada um tem uma forma de expressar um caminho, uma igreja, um templo, alguma coisa. Enfim, isso é legal, é a grande riqueza. Mas tem uma coisa, uma passagem bíblica que eu nunca esqueço, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, eu acredito que eu sou um filho de Deus, que Deus, ele não estava lá em cima só Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, jogando gente aqui para a terra, cópia um do outro. De forma nenhuma. Cada um de nós somos únicos e irrepetíveis, mas cada um de nós é copartícipe assim, uma partícula divina. Somos filhos de Deus. E quando ele mandou para a gente para cá, cada um tem que construir a sua própria história. A minha história, porque eu escalei o Everest, não é maior do que a do Arthur, que é um grande atleta, não, se é o sonho da vida dele, isso é tudo para ele, é importante, é tão nobre, tão grande quanto o meu Everest. Uma outra pessoa que o sonho dele é escalar a Serra de Maranguape, que é uma caminhada de 1 hora até chegar ao topo, mas o Maranguape é uma serrinha muito pequena e fácil chegar lá. Se é o teu sonho, isso é tão nobre quanto o meu Everest, que eu passei 12 anos escalando montanha para chegar lá. Então não é mais, não é menos. Então eu acredito que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. E a gente não é dando desculpas que a gente vai chegar lá, é acreditando, é tendo crenças positivas, tendo atitude, é fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, cara, a gente tem que primeiro acreditar, ter um sonho grande. Depois desse sonho grande, é ter um planejamento, planejar muito bem. E o outro é botar na cabeça uma coisa, cara, no caminho, nesse percurso, dessa jornada em busca dos nossos sonhos, a gente vai levar muita porrada, vai escutar não, vai ter coisa que não vai dar certo, mas. O que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Cada passo, cada meio passo que eu der em direção ao meu sonho, eu estou mais perto. Eu estou mais perto de chegar lá. Então alguém vai me dizer assim: você tentou e não chegou lá, mas eu estou muito mais perto que alguém que nem tentou, cara. Eu estou tentando. Então, tentar e saber que nessa jornada vão ter muitas dificuldades, mas o que eu tenho que fazer é o seguinte, cara, eu vou fazer com toda energia, eu vou fazer com gás, não tem energia, faz sem coragem, com preguiça, cansado, desmotivado, mas faça.
porque afinal de contas, só você pode fazer, só você pode agarrar o seu destino. Cada um está cuidando da sua própria vida. Então, essa crença de que todos nós somos partícula divina, capaz de construir milagres na nossa vida e, quem sabe, até inspirar um pouco a vida das outras pessoas, Certeza. que me motivou, apesar da minha condição financeira por algum tempo ser tão desconfortável, porque quem me conhece hoje até pode dizer assim, Rosia, hoje é muito fácil, você está falando disso ou daquilo. De fato, hoje eu conquistei um conforto, conquistei luxo, conquistei liberdade financeira, conquistei tudo isso. Mas a vida não foi sempre assim e não caiu do céu, cara. É muita Legal. luta, né? Muita luta, muito trabalho. Agora, e assim, acima de tudo, dinheiro é uma partículazinha mágica que se você correr atrás de dinheiro, ele corre de ti. Mas se você esquecê-lo e fizer as coisas bem feitas, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, ele Sim, com chega. Certeza. certeza. Ele chega. Não pode ser a Certeza. meta ganhar dinheiro. A meta é fazer algo grande, muito bem feito. Ou seja, entregue mais do que o que você é contratado para fazer, que um dia você vai ganhar muito mais do que o que você imagina. Agora, se você está fazendo trabalho, contando dinheiro, trocando teu tempo por dinheiro, então tu virou escravo. Entrou naquela famosa corrida dos ratos, ganhar dinheiro para pagar a conta. É. Então, não é isso, é fazer algo maior. Então, sempre acreditei nisso e acredito que isso é disponível para todas as pessoas podem realizar coisas grandes. Perfeito, Rosia. Você é um especialista em desenvolvimento humano, né? Você trabalha com isso. Então, para quem não sabe, o Rosier é um grande palestrante. Eu sempre indico ele para os meus clientes porque é uma fonte de inspiração e ele ainda dá o caminho das pedras ali no desenvolvimento das pessoas. Então, você como especialista humano, Rosier, qual o problema que está acontecendo com essa geração nova que ela é tão imediatista? Eu já acompanhei um pouco a sua história. Você às vezes estava bem pertinho de chegar no cume, às vezes faltando 60 metros ali, 64 metros, se eu não me engano, e aí teve que voltar. E às vezes essa geração nova não tem essa paciência, como você falou, de sonhar grande, mas ele quer para amanhã o sonho. Você, como especialista em desenvolvimento humano, o que é que você pode dar de orientação para essa geração que às vezes quer as coisas tão próximas ali, tão perto, não sabe que tem antes vem o plantar para depois vir o colher? Eu ia até comentar antes de você responder, eu ia até comentar que um projeto, justamente eu ia fazer a pergunta nesse sentido. Um projeto de 12 anos requer muita persistência e consistência, né? E assim como o Arthur falou, muita gente hoje não tem persistência e consistência, né? Você quer resultados imediatos, você quer ser influencer e ter 5 milhões de seguidores do dia para a noite, você quer se tornar milionário em um ano, Virar o CEO, você né? quer ser CEO do negócio em 6 meses, né? Então não tem essa paciência e persistência da construção do caminho, você só olha lá para o resultado final. Comenta um pouquinho dessa paciência, consistência e persistência e linkado com essa geração aí que a gente está vivenciando nesse momento. Esse imediatismo é um problema da nossa sociedade, né, cara? E aí o que acontece? Se você é muito imediatista, quer colher na próxima semana, tem que plantar alface ou coentro, que é de um mês você colhe. Você tem paciência para esperar o próximo ano? Quem sabe você vai plantar uma goiabeira enxertada, que há um ano ela começa a produzir. Mas se você quer plantar algo para colher por 100 anos, seus netos continuarem colhendo, seus bisnetos continuarem colhendo, Tamareira, né? aí você tem que plantar uma tamareira. Eu tenho algumas na minha fazenda que eu adoro cultivar as tamareiras, elas são lindas. Então você tem que ter paciência de Demora plantar um pouco uma mais, né? tamareira ou uma mangueira sem ser enxertada. Aí sim, talvez a primeira colheita vai durar uns 4, 5 ou 6 anos, pelo menos. Em compensação, ela vai se estender aí por centenas de anos, centenas de anos. Centenário. E com relação a sonhos, é a mesma coisa. Esse sonho muito imediatista, cara, ele não vai trazer uma satisfação muito grande. Então a gente fica viciado naquela dopamina imediata, eu quero tudo para agora, e aí as pessoas não criam mais relacionamento dentro da empresa, nem com os parceiros, nem com a família, nem relacionamento de casamento querem durar mais. Tudo se torna descartável, né? Tudo descartável, é obsolescência das coisas, né? Igual o nosso celular, nossas máquinas são feitas para durar. Isso aqui é 6 meses, isso aqui é um ano. 2 anos já está de Não bom gostou, tamanho. troca. Não gostou, troca antes. Mas essa é a duração máxima, Ó, que às vezes é um ano ou dois, mas normalmente você troca muito antes disso. Só que esse consumo não traz satisfação. Eu passei, na verdade, falei 12 anos escalando, mas esse projeto durou pelo menos 15 anos, porque 3 anos antes eu já estava me preparando, já estava estudando, então foi 15 anos esperando. E aí, quando alguém acha assim, puxa vida, Rosier, de uma hora para outra você ficou famoso quando escalou o Everest, né? De uma hora para outra, 15 15, anos, só 15 15 anos, tô falando anos. só de escalada de montanha gelada, mas eu já escalava montanhas aqui no No Ceará. Então, calor. de uma hora para outra, em 15 anos. Então, é natural que isso vai durar muito mais, porque eu passei muito mais anos plantando. Eu acho que a gente tem que ter paciência.
Talvez essa nova geração tem muito mais dificuldade de fazer esse plantio, um plantio mais consistente para colher mais na frente, mas certamente vale muito. Mas como vale a pena a gente fazer isso? Porque vai ser muito mais duradouro. As coisas muito rápidas, nem como relacionamento, nem como resultado financeiro também, nada disso vai muito longe. Eu gosto sempre de lembrar a parábola dessas árvores. Tu quer uma árvore realmente? Tu quer um exemplo? Eu adoro plantar ipê. Só para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias eu plantei mais de 300 pés de ipê. Sou um plantador de Caramba. ipês. Ipê é uma árvore muito grande. O ipê rosa, por exemplo, é o que vai florar mais rápido. Ele passa de 3 a 4 anos. Isso é o rápido. Mas o ipê mais bonito que eu acho é o amarelo. É pelo menos 5, 6 ou até 7 anos para florar. E alguém me mas dura muito. Eu digo, ok, eu sei que vai demorar. Mas eu estou plantando, daqui a 7 anos eu vou ver o meu ipê amarelo. Com certeza, em 7 anos eu vou ver o amarelo. E em 4 anos eu vou ver o rosa florar. E você que não está plantando? Nem em 10 anos você vai ver o seu brotar, porque não vai ter. Então é preciso a gente E ter ele vai essa se tornar um paciência. legado até, né? Vai Ele vai continuar aqui mesmo Para depois que você gerações. for. com certeza, eu estou deixando algo que é muito maior, porque as coisas rápidas, aquilo que eu sei, está plantando com alface, está plantando um coentro, uma cebolinha, é legal, a gente precisa disso também, mas isso vai passar muito rápido, muito rápido. E aí, que satisfação você vai ter? Legal, Que ótima história analogia. você vai ter para contar? Que história teus netos vão contar de ti, cara? Eu vejo o orgulho. Uma vez eu estava na quadra de esportes da escola onde meus filhos estudavam, e aí eu vi um dos meninos lá falar: Ei, cara, aquele cara que escalou o Everest, vem aqui. Na verdade, não era nem o Everest, era o Aconcagua na época. Eu tinha escalado o Aconcagua. Aquele cara que escalou o Aconcagua, e tem um filho dele que estuda aqui, e ele vem aqui para fazer um bate-papo com o pessoal, cara. O cara escalou aquela montanha. Aí o meu filho estava sentado do meu lado, estufou o peito, né? É É o meu meu pai. pai. Cara, isso não tem preço, cara. É o meu pai, cara. Esse orgulho de ti. Então, assim, eu acho que O isso é o maior legado. legado que a gente pode deixar, é mostrar assim, vale a pena plantar pensando a longo prazo. A gente não pode viver com a vida imediatista, porque esse imediatismo é o que a gente está vendo no consumo, a satisfação do consumo. É muito passageira. É muito passageira. É aquilo Volátil, que né? muita gente pensa, mas se eu ganhasse dinheiro, eu seria aquele colaborador que ia ter muito mais energia. Gente, estudos científicos mostram que aquele benefício de um acréscimo de salário só dura 2 ou 3 meses. Você já esqueceu aquela, você volta a ser quem você era. Não é por dinheiro que a gente faz coisas grandes. Olha a história da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá vem da Albânia. Apesar de ser Madre Teresa de Calcutá, ela é albanesa. Ela foi para a Índia, quando a Índia era um país assim que ninguém falava ainda. Hoje a Índia está se despontando economicamente, mas na Uhum. época não. E ela Tecnologicamente. construiu a maior rede de hospitais de caridade da humanidade. E um dia um jornalista andando com ela e virou e falou para ela: Madre, o que você faz por esses doentes, você recolhe na rua, cheio de doença, com feridas, com tanta coisa contagiosa, a senhora faz com esse carinho todo, eu não faria por dinheiro nenhum dessa terra. Ela Nem eu. virou para ele, nem eu, meu filho, porque as coisas grandes da vida não são feitas por dinheiro, Exatamente. são feitas por um significado, Propósito, né? por um propósito, algo muito maior. Não é por dinheiro. Não é por dinheiro que a gente acorda cedo, não é por dinheiro que a gente trabalha até meia-noite, 1 da manhã. Eu sou daqueles que quando eu tenho um projeto, boto na cabeça, cara, eu durmo pouco, eu trabalho muito, eu acordo cedo, é uma faca na bota, eu tô no dente, eu tô na cintura, amigo, eu vou pra luta, assim, com muita satisfação. Acordo 5 da manhã e viro o dia, quase chegando 5 da manhã do outro dia, assim, sem sentir sono. Eu fico pilhado quando eu tô com energia para fazer alguma coisa. E Legal, não é por dinheiro, não é legal. dinheiro, é um Só propósito. para complementar esse ponto aí, tem uma psicóloga que é a Angela Duckworth, né? Que os estudos dela é em cima da garra, né? O livro em inglês é Grit, né? Mas tem a Garra. Já Nacional que Já agarra. tem garra. Muito bom. Aí ela explica, Rosier, que tudo na vida que você faz por mais de 2 anos, ele vai gerando garra para todas as esferas da tua vida. Então, na hora que teu filho disser assim, papai, eu quero fazer dança. A filho pedir dança, quero fazer um esporte, quero fazer natação, quero tocar um instrumento, faça ele persistir por pelo menos 2 anos, para que ele não desista e ele sinta todo o ciclo de crescimento daquela atividade que ele está escolhendo, né? E aí você começa a ter garra para todas as esferas da vida. Então, uma dica aí para quem está nos ouvindo. Aí, emendando na próxima pergunta, eu ouvi dizer, Rosier, que você não gosta muito dos russos. Como é que é essa história aí? E até parece que a gente tá falando da guerra agora com a Ucrânia, né? Não tem nada a ver, tá? Eu tive na Rússia em 2012, muito antes, né? Ah, Mas, assim, aconteceram alguns fatos bem curiosos, né? Quando eu fui escalar o Elbrus, que é a maior montanha da Rússia, em 2002, teve um problema sério lá, que foi o mesmo que aconteceu aqui no Brasil, antes da Copa.
do mundo, teve alguns protestos, né? Sim. Vários brasileiros protestando. Como é que Sim. pode trazer uma Copa do Mundo? Olha como é que está o nosso país, está muito desmantelado, e essa Copa do Mundo, desse jeito, enfim. A mesma coisa a Rússia passou. E os protestos lá foram mais violentos. Inclusive chegaram na base de montanhas, onde tinha escalada, tinha estação de esqui, e explodiam algumas bases, e inclusive teve mortes, inclusive de estrangeiros. E aí o que acontece é que naquele ano a Rússia fechou o Elbrus. Ninguém escala o Elbrus. E eu, puxa vida, como é que Você eu já terminar estava lá, não, não, estava aqui. estava Eu tinha aqui. a licença a gente pede muito antes. Sim. Quando eu mandei um e-mail pro Ministério lá do Esporte pedindo autorização, eles disseram, não autorizamos porque as nossas montanhas estão todas fechadas. E aí eu insisti que eu queria fazer muito isso, aí eles me deram a alternativa de ir para a face norte, onde não tinha via de escaladas assim, tão conhecidas e nem tinha estação de esqui. Só que é bem mais difícil. Mesmo assim eu topei. Só que quando eu cheguei na base da montanha, tinha um quartel da polícia montado lá na base da montanha, que antes de você começar a escalada, eles te levavam para dentro de uma lona bem grande, né? E aquele barracão de lona bem grande, e davam as orientações. Olha, aqui você não pode fazer isso, não pode fazer isso, nem isso, nem isso. A lista era longa, mas uma delas era: ninguém pode se aproximar dos nossos helicópteros que têm pousado na montanha. Tinha 2 helicópteros caídos na montanha, diziam que eram pousados. Ninguém pode fotografar nem filmar Ousados. coisa nenhuma. E deu, tudo bem. Eu não vim para cá para isso, vim para chegar no cume da montanha. Só que o guia russo, primeiro ponto, o guia russo que a gente contratou era muito preguiçoso, era muito sacana. Primeiro, não falava bem inglês, espanhol nem pensar, português ele não sabia nem que existia, né? Então a gente tinha muita dificuldade de comunicação. Tudo que a gente perguntava para ele, ele disse, maybe, ele tinha aprendido maybe, maybe, tudo maybe. Maybe. Maybe, não, talvez, era maybe, maybe. Eu cheguei com uma amiga minha e disse, Karina, se esse cara disser maybe mais uma vez, acho que eu vou arrancar a língua dele, eu não vou deixar ele desse jeito. Maybe, maybe, pô, não sabe de nada, maybe. Eu quase que eu perguntava, vem cá, o teu nome é Sergei? Ele ia dizer maybe também. Tudo dele era maybe. E aí a gente fez uma tentativa de cume, não conseguimos, e aí ele foi embora, ele abandonou a gente. Ele disse, não, nossa tentativa acabou, isso não, mas a gente tem prazo, mais um dia. E aí ele abandonou e teve que contratar um outro guia. Enfim, fomos para a montanha, e aí o outro guia chegou para a gente e disse, olha, a gente pode dormir dentro do helicóptero, que um amigo meu é militar, e ele autorizou que a gente dormisse dentro do helicóptero. O helicóptero pousado. Maravilhoso. O helicóptero pousado exatamente na altitude do último acampamento, onde dali a gente vai para o cume e volta. Então não precisava levar barraco, um peso Seria a um ótimo menos. hotel para uma noite. Um ótimo hotel para noite, menos peso, mais chance de dormir. Menos peso, mas imagine você vai nadar e tem uma correnteza te Claro, ajudando ali, né? exatamente. Ajudou muito, que maravilha. Fomos dormir. Na madrugada, uma tempestade não deixou a gente sair do helicóptero quando ia para o cume 3 horas da manhã. E ficamos lá, quando foi 6 e pouco da manhã, a gente só viu alguém batendo na porta do helicóptero quando abriu o trinco os militares. Apontaram a metralhadora para nossa cabeça. E se vocês sabiam, o cara falava inglês, e vocês sabiam que não podia entrar nesse helicóptero, nem filmar, muito menos se aproximar dele, como vocês fizeram, ainda estão dormindo aqui. Vocês têm 10 minutos para sair desse helicóptero, ou vou encher a cabeça de vocês de bala. Mas não é hora nem para Caramba. desarrumar tudo. Cara, nessa hora que ele disse isso, eu olhei pro cara e não entendi E mais o nada. militar não se pronunciou. Aí o nosso guia, aí a minha amiga falou pra ele, vem cá, mas você não disse que era amigo? Não, mas mudou de turno. Meu amigo foi embora e entrou outra turma Putz. aqui. E aí, meu amigo, naquela hora ali eu pensei, o que que eu vou fazer? Que normalmente, Lídio, como você falou, a gente precisa de 1 hora e meia normalmente para se equipar, botar toda a roupa, bota, crampon, são 3 camadas de meia, 2 camadas de camisa, 3 camadas de camisa, 2 camadas de calça. Meu amigo, é roupa que não acaba mais, sai dentro do saco de mim e botar tudo isso é 1 hora e meia. Só que quando uma metralhadora aponta para nossa cabeça, a meta é a gente cumprir. Pelo amor de Deus, Motivação. pelo amor de Deus, quem está escutando a gente, não vão usar esse método dentro das empresas, não, tá, gente? Só estou dizendo que eu passei por essa, mas não precisa usar isso, não. Tem outros métodos mais Precisa levar a modernos. metralhadora, não, né? Mas os caras fizeram isso com a gente. E em 10 minutos a gente saiu com tudo arrumado, Caramba. tudo socado dentro da mochila e saímos. Mas eu tive vontade de mandar os russos para Pra aquele aquele lugar, lugar, né? para aquele lugar. Até hoje eu não lembro dos russos. É terrível, cara. Não, Cara, você falou aí muito de planejamento e de peso, né? sim. O quanto, eu queria que tu comentasse um pouquinho o pessoal entender o quanto esse planejamento é importante. Eu sei que você fazia muitas pesquisas antes de escalar uma montanha, principalmente pesquisando os casos que deram errado, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e quais seriam os critérios desse planejamento, o que que você olhava em termos de peso e tal. Qualquer 100 gramas ali eu sei que fazia diferença. Comenta um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa, peso. A gente briga o tempo inteiro para diminuir peso. Se a gente imaginar hoje até a eficiência dos nossos automóveis modernos,
Eles estão tirando peso, porque carregar peso de ferro, peso Mais morto, eficiência, né? aumenta o consumo e diminui a eficiência. Quando eu diminuo o peso, aumenta a eficiência do motor, diminui combustível, enfim, é tudo isso. A mesma coisa na montanha, só que na montanha é mais importante, porque lá não tem máquina, é só eu que estou carregando tudo nas costas. E aí a gente começa a ver assim, quais são os materiais mais leves? Aí desde fibras, roupas mais leves, que tenham uma maior capacidade de reter calor. Aí comecei a pensar só um exemplo, para você ter uma ideia. Eu levava uma bandeira para o cume, eu levava a bandeira, de cada parceiro levava uma bandeira. Só que aquela bandeira pesava 140 gramas. Pô, mas 140 gramas não é nada. Não, uma não. Mas 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 bandeiras, cara, era um peso gigante. E aí Passava de 1 quilo de bandeira, passava né? de 1 quilo de bandeira. Estou só citando a bandeira para fazer o registro no cume. E aí eu descobri uma empresa aqui no Ceará que trabalha com bandeiras, só que ela também passou a imprimir numa seda bem fininha, que para fotografia tem a mesma qualidade visual daquela bandeira, daquela lonazinha Mais grossa, aquela bandeira espessa, né? oficial da bandeira brasileira ou bandeira cearense, as bandeiras oficiais. Eles, cara, eu baixei para 40, de 140 baixei para 40 gramas. Você tem ideia, É o cara, o ganho, quanto né? o ganho? E aí vem quanta tecnologia. Por exemplo, antes a gente levava uma lanterna que era com pilha normal, com uma lâmpada normal. E aí vieram as lanternas de LED. Uma lanterna normal, cara, a gente botava 4 pilhas do média, durava poucas horas. Quando chegaram as lanternas de LED, a gente colocava 3 pilhas palito numa lanterninha com LED, ela durava 200 horas de energia, 200 horas de luz, cara. Ou seja, numa expedição inteira, às vezes com 3 pilhas. O GPS, eu usava um GPS que pesava, não recordo bem, se não me engano, 280 gramas e tinha 4 pilhas, pilha média, né? Aquela A. Eu depois comprei um outro GPS, pesava menos da metade, só funcionava. Isso eram 2 pilhas e durava mais que o dobro do outro, ou seja, muito mais eficiência. Então, tudo que eu podia fazer para ir diminuindo o peso aumentava a minha chance de cume. Legal. Com relação ao planejamento, a me falar de vida, primeira coisa, eu quero chegar no cume, fato. Quanto um escalador leva de peso numa subida à montanha? Depende de que montanha, No porque Everest, por exemplo. no Everest, se imaginar eu vou só e mais ninguém, eu preciso ter pelo menos uns 300 quilos de carga, porque eu passo 2 meses na montanha, então tenho que levar fogareira, barraco, um monte de coisa. Mas na subida. Mas normalmente eu compartilho essa carga com outras pessoas, Uhum. então vai diminuindo, porque o mesmo fogareiro faz a minha comida, faz a sua, faz do Arthur, Sim. enfim, e assim por diante. Mas na subida a gente anda com mochila normalmente de 12 a 18, Caramba. às vezes até 20 quilos, 25 quilos, dependendo de alguém que está só, não tem guia para ajudar, então ele tem que levar uma carga bem 20 quilos maior. subindo na montanha nas costas, É, né? meu amigo, é Pesado, pesado. E onde tem pouco oxigênio já, você está ali pesado. brigando para sobreviver. E aí vem um detalhe, assim, cara, eu quero chegar no cume. A meta é essa, mas acima de tudo tenho que sobreviver. Eu tenho que chegar no cume e tenho que voltar vivo. Então, a primeira coisa que eu passei a fazer foi estudar o que mata as pessoas na montanha. Porque a primeira coisa que eu tinha que saber é o que mata para eu não ir por esse Onde é que caminho. eles erraram, né? Onde é que eles erraram? Onde é que as pessoas morreram? Foi no começo da expedição? Foi no meio da expedição? Foi no final? Foi na subida? Foi na descida? Esse cara tinha experiência anterior já com alta montanha? Ele estava com um guia experiente? E que experiências, que montanhas ele tinha escalado? Já teve em altitude, só montanhas mais baixas? Volta que usava. A bota que usava, a roupa que ele usava, a alimentação, por incrível que pareça, a alimentação. Eu sei o que é isso, porque na primeira minha tentativa de montanha, como você lembrou, eu tive 3 situações. O Aconcagua, voltei a 262 metros do cume na primeira expedição. O Osso del Salado, voltei a 193 metros do cume. O McKinley, voltei a 63 metros do cume. Cara, é muito perto. E aí, assim, no Aconcagua, especificamente a primeira, e o que que me tirou do cume? Por que que eu tive que voltar a 262 metros do cume? Eu até poderia chegar e mentir, dizer que, olha, uma tempestade, uma situação, uma condição climática terrível, não me permitiu chegar lá. Com todo o meu nível de transparência, eu não conseguiria mentir, eu não sou um ator bom, eu não conseguiria mentir. Eu ia... Então, eu disse, cara, só tem um jeito. Primeiro, assim, para eu poder mudar o meu comportamento, eu tenho que admitir um erro. Porque foi um erro, não foi uma mudança climática. Foi um erro meu. Eu errei no uso do crampon antes da hora. Eu errei por não me alimentar bem. Eu não tinha vontade de comer. Ah, não estou com vontade de comer, estou enjoado, altitude, meu amigo. Na montanha, comida não é mais uma brincadeira, não é supérfluo, é a primeiríssima necessidade. Tem Combustível. que jogar comida dentro aqui como quem toma um remédio, cara. Se você não consegue fazer isso, você não vai ter energia para chegar no cume. Não adianta, cara. Uhum.
Ah, mas não gosto. Ok, cara, fecha os olhos e imagina aquele churrasco bem gostoso e engole essa porqueira aqui dessa comida horrorosa, mas tem que comer, tem que fazer esse exercício. Se não consegue fazer esse exercício, alguém vai conseguir, vai chegar lá. E aí eu cheguei a 262 metros do cume, a 6.700 metros, olhando para um grupo de franceses chegando no cume, gritando, comemorando, e eu tendo que dar meia volta, baixando a cabeça, cara, não deu para mim. Mas não deu por quê? Por um erro meu. E aí vem aquelas ferramentas de gestão, melhoria contínua de processos, analisar tudo que foi feito, fazer um PDCA e dizer assim, cara, o que que aconteceu? Foi um fator externo? Foi externo, não teve porra nenhuma externo, foi interno, só eu tinha responsabilidade. Eu sabia que não podia fazer algumas coisas que eu fiz. Eu disse, cara, mas não é possível, eu tinha estudado toda essa teoria, eu sabia tão bonitinho, e quando chega na prática eu errei, mas eu tenho que estudar mais, mentalizar mais, porque eu não posso mais cometer esse erro. E não cometi, jamais voltei a cometer aquele erro. No Osso del Salado cometi um outro erro, mas pelo menos diferente. É o que eu digo, cara, pelo menos não comete o mesmo erro, porque aí é negligência, né? Cometer um erro diferente. E além da frustração de você ter que voltar, tem todo o investimento que Um você baita fez, né? Você tem que fazer investimento. outra E missão. retrabalho é uma energia jogada fora, é dar ré de graça, né, cara? Assim, voltar e fazer a mesma coisa, isso é terrível. Pelo menos ter um aprendizado. Pelo menos o aprendizado. E o aprendizado só chega quando a gente admite. Porque se não admite, eu poderia chegar e dizer, não, sabe, eu fiz o melhor que eu pude, dei o melhor de mim, dei o meu melhor. Naquele momento, eu podia ter feito muito melhor. Uhum. E não fiz, cara. Foi uma falha minha. Então eu tenho que admitir essa falha para corrigir. E aí no ano seguinte, sim, eu voltei para a montanha com muito menos esforço, consegui chegar no cume, consegui o objetivo máximo, com menos custo, menos risco. E é esse o nosso objetivo, é melhorar todo dia, fazer o mais com menos, diminuir o teu custo e conseguir o máximo de resultados. Legal, que Legal. esse é até um dos valores aqui da Gomes de Matos, né? A gente tem uma Sim. meta aqui que todo mundo tem que ler um livro por mês, Rosi. Isso devia ser para todas as empresas, viu, Arthur? Para todo mundo precisa isso, viu? É A nossa importante, também. porque o Rosier, Eduardo, o que é que ele faz? Ele tem um diário de bordo. Sim. Então, nem todos os alpinistas têm diário de bordo. Ele tem porque ele quer gerar um Registra, né? aprendizado justamente para aquela melhoria contínua, né? O que é que eu posso aprender? Tá bom, ele não conquistou um monte naquele momento, mas ele pode conquistar no demais e isso tem que gerar aprendizado. Minha pergunta agora é a seguinte, Rosier. Eu te perguntei lá do talento e do esforço. Você falou que é 90% esforço. E quando eu boto a relação emoção e razão? Porque você tem características de um cara que é bem emoção também, essa visão, essa questão do sonho, mas também você é um cara racional de estatística, de metódico, de prudência, de gestão de risco. E quantos por cento o Rosier é emoção e quantos por cento é razão? Olha, eu não sei se eu conseguiria dividir em percentual. Talvez eu diria, se a gente for botar em percentual, eu diria assim, 90% razão e 10%, ou 5% emoção, porque a emoção tem um papel muito grande. Na hora de estabelecer uma meta, tem que vir com emoção, assim, você olhar e se emocionar, se imaginando, realizando aquilo ali, para poder registrar no fundo da alma, tem que vir a emoção. Isso é fundamental. Agora, depois tem que pegar a emoção, ela fica no lugar dela, e aí tem que vir a frieza da razão. Pra você ter uma ideia, na montanha, eu sou muito, muito frio. Ninguém é mais frio do que eu, cara. Eu sou muito família, me emociono fácil, adoro um abraço gostoso de um amigo, de um filho. Enfim, das pessoas queridas, adoro um abraço. É muito bom. Mas quando eu vou para a montanha, eu sou um balde de gelo, sou uma pedra de gelo, não é um balde, Entra em não. hiperfoco. Totalmente, totalmente. Eu lembro nas expedições, as 3, 4 últimas expedições que eu fiz, minha mãezinha já estava bem velhinha, estava com a saúde bem fragilizada, e a minha esposa virou para mim um dia e falou: Olha, tu sabe do risco de tu homem partir numa dessas expedições, né? Eu já conversei com teus irmãos, a gente não vai te falar durante a expedição, tu não vai saber disso, tal. Eu disse, não, eu quero saber. Eu quero saber. Enquanto eu estou aqui, estou dando toda a assistência que eu posso para ela, acompanhando, estando com ela. Um dia ela vai partir. Minha vida não vai parar porque um dia ela vai partir. É uma lógica da vida que o pai vai primeiro que o filho. Às vezes acontece o filho primeiro, mas está cortando a fila, não é a lei natural. Então os pais são mais velhos, vão morrer primeiro. Então isso faz parte. Eu quero saber se ela falecer. Eu espero estar perto dela, mas se ela morrer. E o que acontece? Na segunda expedição, na primeira expedição do Everest, porque eu fiz 3 tentativas no Everest. A primeira tentativa do Everest, no quinto dia de expedição, o meu irmão mais velho faleceu. Durante o café da manhã, no meu café da manhã, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Cara, eu passei o dia, eu chorei assim, eu não imaginava que eu tinha tanta lágrima. Aquele dia inteiro, assim, eu chorei, mas assim, sem nenhuma culpa, sem nenhum ressentimento, mas assim, pô, é uma morte. É uma partida precoce, morreu com 59 anos, e eu chorei muito. Nem um dia no restante da expedição eu chorei mais.
Eu lembrei dele todos os dias. Eu acordava, lembrava, orava por ele, no fim do dia orava por ele, lembrava algumas vezes, mas assim, aquilo ali não ficava na minha cabeça. E graças a Deus, minha mãezinha, quando ela faleceu, tanto ela e meu pai, eu estava aqui, acompanhei até os últimos momentos com eles, então não estava longe. Mas o que acontece? Durante uma expedição, não adianta eu ir para uma expedição, à montanha, e ficar com a cabeça aqui na minha casa, em Fortaleza, nos meus negócios. Cara, eu confio na minha equipe, confio no meu time, confio na minha esposa, confio na minha sócia, vão tocar isso aí, eu não posso fazer nada. Então, assim, o que não tem remédio, remediado está. Então, eu tenho que dar 100% aqui, eu tenho que trazer minha alma para cá, minha cabeça para cá e não ficar lá, porque senão não sai de casa, não sai da empresa, fica agarrado, isso é desconfiança. Isso não é uma coisa boa. Então, eu aprendi, não foi fácil. Pra você ter uma ideia, uma experiência curiosa, em dezembro de 2004, quando eu fiz a primeira expedição dos Sete Cumes, que foi para o Aconcagua, eu lembro que na época o celular não pegava fora de área urbana, então eu cheguei em Mendoza, que era a principal cidade, deixei o celular em Mendoza, no hotel, que eu deixei uma bolsa lá e vou embora para a montanha. E nas primeiras noites, eu acordava à noite, o celular tocando no meu bolso, eu recebendo ligações para resolver negócios. Uhum. E eu acordava e ia tentar pegar no celular e descobri que o celular não tem fio, cara. Era na hora da cabeça, cara. Eu não tinha me desconectado do Ceará. Eu tava com medo, né? Eu disse, puxa vida, e se acontecer um problema grande na empresa, se pedirem uma proposta de um negócio mais complexo, que decisão vão tomar, vão precificar direitinho, vão executar isso bem. E aí eu comecei a ver, caramba, meu, nem tô lá, não posso fazer nada, nem tô na montanha, que merda eu tô fazendo? Eu tenho que, ou então eu não volto, não saio de casa, não saio do escritório, ou se eu saio, eu tenho que sair. Onde eu estiver, eu tenho que estar 100%. E desde então eu consigo fazer esse exercício. Quando eu vou para a montanha, cara, é o melhor lugar do mundo para dormir. Eu durmo como uma pedra, durmo muito bem, estou tranquilo. Ou seja, o que eu faço, eu aprendi aquilo que realmente meu pai dizia: meu filho, se for para fazer algo, só faça se for muito bem feito. Ou seja, eu boto a alma no que eu vou fazer. Eu boto a alma, eu dou tudo. Então, assim, sou muito, muito totalitário naquilo que eu vou fazer. Se eu não comprar a ideia, eu vou te dizer assim: por que eu preciso fazer isso? Que resultado isso vai trazer para a gente, para o nosso time, para o nosso parceiro? Eu preciso entender, mas se eu não entendi, eu não compro às cegas. Mas depois que eu compro, meu amigo, aí pode ter certeza que eu sou um cão fiel para defender o motivo que a gente está lutando. Legal. Quais são, elenca pra gente, Rosier, quais são os 7 cumes? O Aconcagua, vou te falar na ordem que eu falei, o Aconcagua, que é a maior aqui da América do Foi a Sul, primeira. foi a primeira. A segunda foi o Kilimanjaro, que é a maior da África. Depois o Elbrus, que é a maior da Europa. O Carstens, que é o maior da Oceania. O Vinson, que é o maior da... aliás, o Denali, que é o maior aqui da América do Norte, que é o McKinley. O Vinson, que é o maior da Antártida, o sexto. E o sétimo é o Everest, que é a maior da Ásia e a maior da Do Terra. mundo, né? O Maior. Everest realmente é mais complicado? O Everest é o maior, é o maior em todos os sentidos, também em complicação também. O Denali, na verdade é Denali ou McKinley, é uma confusão porque mudaram o nome recente dessa montanha. O McKinley é também bem desafiador, porque ele é um pouco mais baixo, mas é a montanha mais fria da Terra, é a montanha mais isolada, e lá você não tem a oportunidade de contratar o serviço que você tem no Everest. Porque no Everest, se você tiver recurso, você pode contratar um Sherpa, um nativo, para ajudar a carregar a tua carga, ajudar a montar a tua barraca, fazer comidinha para ti. No Um Denali, assistente. no McKinley, não. McKinley é uma montanha isolada, não tem nativos. Você sai de uma cidade no Alasca, num aviãozinho que decola do asfalto e pousa numa plataforma de gelo, onde daí para frente é só gelo, vai ter alguma rocha, pouca, Totalmente inabitável. totalmente inabitável, não tem ninguém, é você e você. Ou seja, é uma montanha que eu costumo dizer assim, é uma montanha de gente grande. Você tem que já ter atingido maturidade para escalada para ir para ali, porque é uma montanha muito isolada, uma montanha muito fria, que tem muitas gretas, tem muitas avalanches, muito risco. Você tem que ter uma capacidade de avaliação muito boa, porque ali não tem alguém segurando a tua mãozinha, não tá o papai, não tá a mamãe, não tá alguém cozinhando comidinha para ti, montando barraquinha. Você tem que ser autossustentável mesmo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É muito isolada mesmo. Mas o Everest ainda, inclui pela duração da expedição, que vai de 45 a 55 dias, e pela altitude, são 8.848 metros, então assim, quase 9 quilômetros de altura, Demora quase 2 meses pra você você escalar. passa quase 2 meses entre subida e descida aclimatando o organismo, então Caramba. ainda é a quantidade de mortes também. Everest ainda é a Qual grande foi a verdade. situação mais extrema, Rosier, que você teve que passar numa escalada? Olha, eu fui Sei que sorteado teve algumas várias, né? vezes, tiveram várias, Mas qual foi a mais marcante mas assim que você, poxa, essa daqui eu passei perto aqui de
De Olha, morrer. sequestro. eu vou falar de 4. Na verdade, você pediu um, eu vou te dar 4. Que eu fiz 4, Bora. assim, bem... quando eu escalei o Carstens, que é a maior da Oceania, é uma montanha também muito isolada, tá na Papua. Essa montanha você passa por dentro de algumas tribos selvagens. E no primeiro dia de aproximação da montanha, porque a gente passa dias fazendo uma aproximação na floresta para chegar na base da montanha e começar a escalada. No primeiro dia eu fui sequestrado por uma tribo selvagem. Putz. Um nativo me pegou, me deu uma gravata e botou uma faca no meu pescoço. Eu fiquei por. Eu só tenho uma estimativa, se dá 40 minutos, 45 minutos, uma Cara. hora, ou pode ter sido talvez meia hora, mas para mim durou uma eternidade, uma faca no pescoço, foi muito difícil. O meu guia tentando negociar com ele, e ele era um nativo também, e enfim, ele me soltou, saí com arranhão aqui no pescoço, da ponta da faca, isso foi muito doloroso, muito duro, porque eu senti que ali, por um erro dele, um nervosismo, eu poderia ter Poderia ficado morrer, ali, né? poderia ter morrido Mas ali. continuou. Mas continuei, eu não desisti, cara. Eu costumo dizer o seguinte, é como se eu tivesse passado na calçada de um restaurante, eu já paguei a conta antes de entrar, então agora eu quero saborear essa comida, cara. Já passei por um medo desse aqui, eu vou continuar Você essa trabalha bem expedição. sob pressão, né? Porque hoje em dia as pessoas, às Trabalho. vezes, com pouca pressão já Estabiliza, desistem. né? Você, numa situação de pressão dessa, É, ainda continuou. por incrível que pareça, eu detesto a pressão, mas quando ela chega, eu enfrento. Eu não fujo da pressão. Ela me motiva, por um lado, né? Não é que é gostosa, mas a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Faz parte. É aí que tá onde os concorrentes começam a desistir, É, vai aumentando a nossa chance, exatamente. os concorrentes vão ficando em número bem menor, facilita a nossa vida, né? Exatamente. Depois, o próprio McKinley, né, que na América do Norte, é uma montanha que também, por conta do todo o isolamento, a dificuldade, e aconteceu um episódio. Pra você ter uma ideia, na minha segunda tentativa, foram 2 expedições também para chegar no cume, eu tinha conhecido um grupo de japoneses e a gente tinha inclusive trocado comida. Eles estavam com uma comida lá japonesa e eles deram pra gente, eu dei uma comida que eu tinha para eles também. E aí eu subi um paredão lá com o meu colega, era brasileiro, e fomos para o acampamento seguinte. No dia seguinte eu liguei para minha esposa, isso já foi no final do projeto, já estava mais tranquilo um pouco, já levava o telefone para o satélite, a cada 2 dias já falava com ela, que antes eu chegava a passar 10 dias sem falar com ela, Sem contato nenhum, sem né? contato nenhum com a família. E aí eu falei com ela estava desesperada, cara, a minha ligação chorando, estava muito preocupada, porque tinha saído uma matéria aqui no Brasil que uma avalanche tinha matado 4 alpinistas Caraca. naquela montanha e ela não sabia quem era. A matéria não especificava Quem quem eram, eram os né? alpinistas. E aí eu era um dos que estava lá, né? Imagina que situação. E ela estava numa situação de desespero. Eu disse, não, eu estou bem, estou tranquilo. Nem soube de avalanche aqui. Aí ela, olha, depois morreu, teve essa matéria. E aí eu fui buscar informações, eu descobri que uma avalanche, a mesma parede que eu havia escalado no dia anterior, no dia seguinte os caras foram escalar e uma avalanche Putz. veio e arrastou os 4 e matou 3. Se Na você verdade, tivesse ido um dia antes, teria. um Tava dia no meio, depois. Se né? eu tivesse um dia depois, Depois. eu poderia estar ali naquela avalanche. Então foi muito difícil. E aí eu lembro que eu até brinquei com ela, né? Hoje a gente brinca, né? Na hora não. Aí eu até falei para ela, não, não, ele deve estar fazendo uma outra via. A via que eu estou fazendo não tem nem risco de avalanche, é só umas pedrinhas que a gente sobe, mas não tem risco de avalanche. Pô, menti pra caramba. Eu tinha que tentar tranquilizá-la, né? Eu disse, não, fica tranquila, a via que eu estou fazendo isso é altitude, mas eu tô subindo, pedrinha, degrau de pedra, aquela coisa. Eu, caramba, bicho. Só depois ela viu os vídeos, né, do que eu tinha feito lá, onde eu tinha passado. Isso foi muito difícil. E depois foi o próprio Everest. O Everest foram 3 expedições para chegar no cume. Eu passei por os 2 anos de maior mortalidade do Everest em todos os tempos. O Cara, Everest é uma montanha que é escalada desde 1921. O primeiro homem só chegou no cume em 1953. A maior tragédia que a gente conhecia, eu fui para o Everest primeira expedição em 2014. A maior tragédia, o ano de maior mortalidade tinha sido em 96, quando durante o ano inteiro, as duas faces, norte e sul, as 2 temporadas, tinham tido 15 mortos. Nós tivemos, no primeiro ano de 2014, uma única avalanche em um estalo de dedo, matou 16 pessoas. putz. Bateu o recorde. Bateu o recorde, numa única avalanche, bateu o recorde de todos da história do Everest. E ainda tivemos mais 3 mortes. Na verdade, já tinha tido uma morte antes e teve mais 2 depois. E você tava lá esse ano. Estava lá, perdi 3 colegas da minha expedição e com o número de mortes, o próprio governo decretou um ano negro, fechou a montanha, todo mundo para baixo, volta para casa sem escalar. Tu imagina, uma expedição que dura mais de 100, custa mais de 100 mil dólares.
O aquecimento global, o degelo e tal, tudo isso deve influenciar, né? Acho que cada ano vai ficando mais Olha, difícil, É não? tão preparado, não prevê o terremoto, Luzia? pois é, rapaz, se eu te contar, aí tu bate no meu ponto fraco. Foi que eu planejei e não pensei nisso. Mas essa aí não foi um terremoto, essa aí foi uma avalanche. A gente vai chegar Ah, no é ano sério, não, seguinte. terremoto. E aí foi só uma avalanche isolada, que realmente não tínhamos uma previsibilidade tão grande, por Aham. um lado, mas por outro a gente tinha também, que existe um horário, a gente sabe a hora que vai acontecer a avalanche, onde é que concentra, 80% das avalanches se concentram em 20% do tempo do dia. Diagrama de Pareto, Pareto. Cientistas italianos, ele fala isso. É só olhar para a estatística. Cara, 80% das avalanches estão ali, Sabia entre não. meio-dia e 4 da tarde, né? Porque está concentrado ali, que é o horário de maior calor, maior incidência de luz Hum. solar. E aí, enfim, com todas essas mortes, encerradas as expedições, volto para casa, perdi 3 colegas da minha expedição, volto para casa e passo mais um ano trabalhando para viabilizar uma nova expedição, aí vou em 2015. Aí acontece o bendito terremoto que no meu planejamento eu pensei tudo que você possa imaginar, a marca da bota, a marca do crampon, a marca da roupa, para saber o modelo. Ah, eu tenho uma North Face que na época era top de linha, é essa aqui. Ok, mas tu estava usando realmente aquele macacão integral, Himalaya Switch, era esse que você estava usando? E mesmo assim, ainda congelou na montanha? Eu sabia tudo isso, mas eu não levei em consideração que o Everest está em cima de uma falha geológica, está exatamente onde juntam duas placas tectônicas bem ali. Então, existe essa possibilidade do bendito terremoto por conta disso. Mas claro que não é uma chance tão grande, não está acontecendo todo ano Mas esse não entendi, o que terremoto lá. mudaria o teu planejamento? Nada. Ou eu aceito ou eu não aceito esse risco. Então não, nem adiantaria. Eu só contaria, já que, olha, Sim, já pode acontecer, porque você pode, dentro de uma gestão de risco, a gente analisa todos os riscos, sim, mitiga tudo que pode, mas sempre vai ter algum que ou você aceita ou não aceite, sim. cara. Todo Convive com esse risco. empreendedor, É, todos nós lidamos com um mercado imprevisível, que tem uma parte, que sabe Deus, a cabeça dos nossos sim. políticos, o que está passando, os decretos que eles fazem, decretam uma maluquice lá que nos afeta nos Mudou a nossos regra do negócios. jogo. Na manhã seguinte mudou toda a regra do jogo. E aí eu posso dizer assim, eu jogo ou não jogo? Vou vender minha vida toda aqui, vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Europa, vou morar, sei lá, na África, mas estando aqui eu tenho que aceitar as regras, que eu não escolhi, né? Não escolhi, mas elas estão instaladas, estabelecidas, e eu tenho que suportar essas regras. E aí o terremoto é uma das regras que eu não conseguiria mudar. E não tem nenhuma previsibilidade, só sabe que vai acontecer. Tem agora, inclusive, o Japão. Hoje, o Japão já tem uma previsibilidade maior. Agora, inclusive, nesses dias, eles deram a previsibilidade de um terremoto de alta magnitude, que pode ter uma grande tragédia no Japão, mas é uma coisa bem recente essa tecnologia, que eles conseguem medir a pressão nessas placas, que ela tá para escorregar e provocar um grande terremoto. Mas até o ano de 2015 nós não tínhamos essa tecnologia, e se tivesse também, eu só tenho uma. Aceito ou não aceito? Então tá dentro daquela partezinha que eu aceito pouco risco, mas algum risco eu tenho que aceitar. Legal. Um dos nossos valores, Rosi, aqui da Gomes de Matos, é honramos os dons e bênçãos de Deus. Então a gente acredita que nós somos instrumentos de Deus. Deus tem um propósito para a gente, cabe a gente ser do bem ali e fazer jus àquela missão que Deus deu para a gente. Diante disso, pelo que eu vi da tua história, muitas vezes a morte passou perto de você, né? Bem pertinho mesmo. Às vezes, quando a gente fala aqui no estado, tirando fina de você. Fungando o cangote. Exatamente. É, Me conta em algum momento que você sentiu a presença de Deus. Cara, aí eu vou fazer igual o Cortella. Você tem tempo? Mas é que a gente só tinha 2 ou 3 horas de bate-papo pra uma pergunta dessa. Aí faz várias, escolhe uma. Muitas situações, mas muitas. A minha vida, na verdade, é recheada de situações assim. A todo momento, quando não acontece uma situação de eu sentir que Deus está muito perto de mim, que está me protegendo, está me dando algum sinal, é porque eu quem saí do caminho. Mas sempre que eu estou no caminho, eu sinto acontecer essa situação que alguém vai. Puxa vida, que azar, que eu disse que azar, não, que sorte. Que sorte, às vezes, esses desafios, assim, porque eu estou sempre sobrevivendo, escapando de alguma coisa, mas fica um aprendizado, fica um. Pra você ter uma ideia, o Everest, as duas expedições, 2014 e 15, cada um com 19 mortos. Foram os dois recordes até hoje. Já me falam 2014 e 15, se passaram mais 10 anos. A mortalidade, nenhum ano se aproximou disso. E, assim, cada ano eu comecei a ver, cara, o que que eu posso fazer para que eu vá a uma nova expedição? Tanto é que a minha terceira expedição para o Everest, eu fui bem ousado, eu diria assim,
abusado até, né? Nós temos já 40 e poucos brasileiros que escalaram o Everest, se não me engano, 42, que fizeram 7 cumes, somos só 8, é um clube bem pequeno. Mas que escalou a face norte do Everest, só são 5 brasileiros que tiveram esse privilégio. Você tem são 5. Na verdade, só somos 3 vivos. O segundo e o terceiro a escalar o Everest já partiram, um no próprio Everest depois, e um outro no outra montanha. Só tem 3 vivos. Sou o segundo brasileiro a fazer a face norte. Tem que fazer um Ela é, grupo de WhatsApp de ela você. é só 3 pessoas é muito solitário esse grupo, né, cara? Sem graça. Não dá nem fofoca, né? Enfim, e aí eu tive coragem de dizer assim: eu vou escalar a face norte do Everest. E aí é onde várias pessoas, você tá maluco, cara? Você olha o que aconteceu na face sul, que é a menos difícil, tu vai para a face norte, eu vou para a face norte. Dentro do estudo de risco que eu fiz, eu comecei a ver assim, o que está matando em cada face, o que está levando. São avalanches, e avalanche, eu não tenho muito o que fazer com avalanche. Na verdade, não tenho nada para fazer. A única coisa que eu posso fazer é fugir do horário de pico, mas vai ter uma chance também de acontecer no outro horário. Já a face norte, a chance de avalanche é muito menor. Tem algum lugar que pode ter avalanche? Tem, mas a maior parte é gelo sólido, gelo duro. Agora, muito mais frio, rajada de vento mais forte, congelamentos muito mais propensos, Mais íngreme. congelamento muito mais Exige mais íngreme, técnica. mais técnica, mas eu confio no meu taco. Eu confio na minha experiência já. Já vinha 12 anos escalando gelo, tinha feito muitos cursos. Eu ia para Bolívia regularmente, treinava, repetia muito. Eu sou muito repetitivo. Eu tenho medo de altura, por incrível que pareça. As pessoas acham que é brincadeira. Minha esposa aí, ela já diz algumas De vezes: altura. é melhor tu nem falar isso, que as pessoas acham que tu tá brincando, tá fazendo charme. Mas só para você ter uma ideia, o Insano, que é o toboágua, o maior toboágua do Beach Park, eu nunca desci o Insano. Vou pro Beach Park, mas não tenho coragem de descer no Insano por nada dessa terra. A não ser que um dia eu veja um significado, então eu vou lá primeiro fazer todo um estudo, avaliar tudo aquilo ali para poder eu criar coragem de fazer. Mas se eu não estudar muito bem, eu não vou ter coragem de fazer. De Isso é hoje. escalar um insano. Até hoje eu não tive coragem de descer, não é nem escalar, descer. Eu vou ter que primeiro escalar ele muito bem para analisar aquilo ali. Então, esse medo faz com que eu tenha que treinar exaustivamente para eu chegar pelo menos com uns 50% a mais de capacidade de fazer aquela missão. Então, o que eu faço? Me preparo, eu sabia que tecnicamente eu acho que eu estou forte, tecnicamente eu estou preparado com técnica, com equipamento, eu tenho equipamento de frio, eu tenho resistência ao frio, hoje eu sei o que eu tenho que fazer na montanha, conheço de meteorologia, conheço de condições climáticas, eu posso escalar a face norte e apostei muito alto, porque eu apostei todas as cartas, porque se eu tivesse chegado essa terceira tentativa, eu não tivesse chegado no cume, certamente uma quarta expedição que eu teria que fazer, que eu não ia desistir, mas ia ficar infinitamente mais difícil eu convencer a um parceiro de apoiar, ou eu mesmo, a própria família, porque tu imagina, cara, todo mundo, muita gente, você está maluco, está procurando a morte, vai para o Everest, já levou um livramento divino uma primeira vez, uma segunda vez, esse livramento eu acho que sim, mas eu acho que eu tenho que terminar esse projeto, é a forma que eu tenho, inclusive, de honrar também as pessoas que morreram no Everest, tentando chegar no cume, é eu escalar, inclusive levar o nome delas para o cume. Levar uma bandeirinha com o nome desses meus amigos que morreram nas outras expedições, e eu levei, eu fiz isso. E foi o que você fez, né? E eu imagino, cara, que tem uma pressão também da família, porque sua esposa e filhos se preocupam, é um esporte de alto risco, né? Você tem algum acordo com eles? Como é que é essa dinâmica da escalação versus a família, a preocupação? Temos. Mas, por incrível que pareça, esse não foi o desafio maior, porque o que acontece? O teu passado recente, não é que o meu passado não vai me garantir o meu futuro, mas o passado mais recente ele diz muito sobre o teu futuro. Quando eu digo passado recente, o que eu Track estou fazendo record. hoje, ontem, semana passada, é o que vai, você está plantando, aquilo que a gente falou, Uhum, é o período de plantio. Quando você vê o plantio, você pode falar um pouquinho da colheita. Se você plantou mal, a colheita não tem como ser boa. uhum, Quem planta milho não colhe feijão, com quem planta certeza. banana não colhe coco. Então você vê o plantio. Minha família já sabia o meu nível de prudência, sabia o meu nível de preparação para o que eu ia fazer, então eles tinham uma certa confiança. É aquela confiança da criança que confia cegamente no pai. Então, assim, os meus filhos confiavam muito, minha esposa confiava muito, sabia da minha preparação. Então, quando alguém dizia, você está maluco? Ela disse, não, não é maluco. Ela sabe o tanto que eu planejo, sabe o tanto que eu me preparo, o tanto que eu treino. Então, isso foi mais tranquilo. Agora, claro que não é que é completamente fácil. Por exemplo, muitas vezes, quando eu estava saindo para uma expedição, a Danube tinha que sentar comigo, que é minha esposa, mas é minha sócia nos negócios, e ela sentar comigo e a gente tratar um assunto abertamente assim, e se tu não voltar?
se não voltar? O que que eu a gente faço com esse faz, né? projeto, esse investimento que está andando nisso aqui? O que eu faço com com essa obra que está fazendo aqui? Com esse outro projeto aqui com um parceiro? Como é que eu vou lidar com isso, com isso, com isso? E você, friamente, eu estou vivo, mas olha, se eu não voltar, tu vai fazer isso, com isso tu vai fazer dessa forma. É macabro quase, né? Mas é necessário. Mas é necessário, é a vida, cara. A gente tem que saber que um dia a gente vai partir. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Nem que eu tô sendo muito otimista em 100 anos, mas quem sabe 80 anos ou menos. Mas é porque a gente não. É a coisa mais certa que a gente tem é a morte. A gente não quer se preparar, a gente quer fugir dela. Então se prepara para ela, tem que se preparar. Uhum, com Excelente. Tem que se certeza. preparar, tem intensidade nisso também. Rosi, a gente sempre fala para os empresários, né, que a gente trabalha ajudando na tomada de decisão dos empresários. Uma das coisas que a gente aconselha é que eles tenham mentores, porque ali a vida do empresário ela é às vezes muito sozinha. É difícil das pessoas darem feedback para eles. Então a gente sempre aconselha os empresários a procurarem um mentor. Quem foram os teus mentores? Porque eu também imagino que os teus estudos foram muito sozinhos. Você se aconselhava com algum alpinista mais experiente de vocês ou você estudava a vida deles? Como é que era essa tua questão com mentoria? Olha, é difícil. É difícil primeiro porque eu estava no Ceará, né? Primeiro, o Brasil já não tem gelo. Não tem montanha de gelo. Tem pouquíssimos escaladores de gelo. E se falar de Nordeste brasileiro, então zero. Não temos até hoje outros escaladores de gelo aqui. Raramente uma pessoa vai fazer uma caminhada de alta montanha, mas de escalada nós não temos. Então eu já não tinha isso. Fiz um esforço para ir em São Paulo no evento uma vez. Era um evento, uma feira de esporte e aventura, e tinham dois escaladores que tinham escalado o Everest. E eu fui lá para tentar arrancar alguma coisa, alguma informação. E curiosamente, o primeiro que eu conversei com ele disse: Olha, eu venho do Ceará, vim para assistir tua palestra, e eu queria muito falar um pouquinho sobre o Everest, os desafios, como é que foi. Na verdade, não era Everest, estava falando do Aconcagua. Era o começo do projeto Sete Cumes, falando do Aconcagua. E eu estou querendo, na próxima temporada, isso era mais, se não me engano, era no mês de julho, a temporada é dezembro e janeiro, até fevereiro. E eu disse: Na próxima temporada, eu vou estar no Aconcagua, e eu queria conversar contigo. Ele olhou para mim assim, cara, eu lembro que ele bateu no meu ombro e disse: Tu vem do Ceará e tá querendo escalar o Aconcagua? Cara, Audacioso. sai dessa, meu. Isso é muito perigoso. Se fosse tu, repensava isso aí. Foi o grande incentivo que o cara deu. Encorajador. Pô, cara, foi muito encorajador, bicho. Eu fiquei assim, disse, cara, poxa vida. No dia seguinte, voltei pro evento, tinha a segunda palestra do outro cara que também tinha escalado o Everest. Eu acho que eles combinaram, eles se encontraram à noite, só se aparecer um baixinho lá do Ceará, falar que quer escalar com carro, tu faz. Aí o cara bateu no outro ombro, lá do Ceará, daquele calorzinho, tu tem praias maravilhosas. É muito diferente de montanha, viu? Não é nada que faz, Não é não, viu? escaladona não, né? Esses são Esse, seus dois mentores. meus dois mentores, cara, mas eles me estimularam infinitamente mais do que eles imaginam. Muito mais. Muito Lançaram mais. o Pode desafio. ter sido, um deles tentou 7 cumes até hoje não terminou, só pra você ter uma ideia. Apesar de morar em Perguntar se ele quer uma ajudinha lá. Apesar de morar no sul do Brasil, onde é mais frio, tá mais perto da Argentina, de montanha gelada, mas enfim, mas isso aí, Claro. eu acho que a gente tem que encontrar motivação dentro da gente mesmo. Se eu tenho uma vontade de fazer algo, tem que encontrar. Claro que se eu tivesse tido a oportunidade de morar numa Alemanha, numa França, nos Estados Unidos ou do Canadá, eu teria talvez a oportunidade de conversar com mais pessoas que tivessem feito isso. Não tendo, eu tive que recorrer aos livros, porque a internet, estamos falando do ano de 2000, do começo dos anos 2000, né? A gente não tinha internet como a gente tem hoje, não tinha informação como tem hoje, mas tinha livros, tinha revistas. Então eu comprava, assinava tudo que era revista de aventura, eu assinava, comprava livros, ia estudando. Então eu tive que buscar muita coisa. Mas eu tenho algumas figuras, alguns mentores que me inspiraram muito, muito. E aí, alguns até que nem são da área exatamente de escalada de gelo, mas Shackleton, por exemplo, um navegador que fez várias expedições para a Antártida, esse cara, se falar de como cuidar de gente, como planejar um sonho, ninguém igual a Shackleton. Até hoje a gente tem uma oficina de planejamento baseada na experiência de Shackleton, porque é alguém muito inspirador. Eu acho que a gente não tem que ficar reinventando a roda. Claro que você tem que ter coragem de criar o seu próprio caminho. Se não tem algum parecido, vamos lá e faz. Mas se alguém fez algo parecido e pode servir de modelo, a melhor coisa que a gente faz é comprar essa experiência, cara. Por que não comprar? É o que a gente faz com as consultorias. Bom, você já tem know-how nisso, eu não tenho. Por que eu vou passar 10 anos para produzir um conhecimento que você já tem e me vende tão mais barato? É mais barato, eu vou lá e compro. Isso através dos livros, das revistas, dos cursos, dos treinamentos. Então, eu fiz algumas coisas, mas acima de tudo foram os livros quem foram me dando tudo isso, porque aqui no Nordeste a gente está muito longe de qualquer cenário de alta montanha. É um autodidata, né? É, Pode ir. tem uma pergunta, Arthur? Tenho vários aqui ainda.
Eu puxando esse gancho aí que você tava falando, cara, você é um desbravador, né? Todo desbravador ele tem um alto grau de liderança também, né? Porque para você desbravar e fazer um projeto como esse, você tem que ser um líder nato. Quais são as principais características de liderança que você reconhece em si mesmo, que você acha que as pessoas deveriam desenvolver no mundo dos negócios também, fazendo um paralelo aí? Bom, eu acho que primeiro é a justiça com o teu time, cara. Boa. É ser justo, fazer com que as pessoas entendam, assim, que eles também são beneficiados Que é com... só para o pessoal entender também, é um projeto que envolve muita gente, né? Não é só o Sim, Rosier. sim, É sim. um Um projeto que trabalho em envolve equipe, né? um trabalho Individual. em equipe, tem nutricionista, tem preparador físico, tem assessoria de corrida, tem muita Guarda coisa nuca. envolvida, né? Só para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui Boa. isso Mostrei, aqui. Ozzy, mostrei. Olha, para quem está em casa, só para você ter uma ideia, todo esse povo aqui, ou partiu das montanhas, eu quis fazer uma homenagem a eles, quis levá-los para o Everest, ou então foram pessoas que de alguma forma contribuíram com esse Legal. projeto. Como eles contribuíram? Ou é um parceiro que contribuiu financeiramente, ou é uma pessoa que me deu alguma ideia. Aqui no meio do percurso eu fui conhecendo alpinista do mundo inteiro. O começo foi muito isolado mesmo, era solitário, totalmente autodidata. Mas depois não, fui conhecendo pessoas que fui trocando ideia. O cara foi me falando, olha, Rosier, você está indo escalar qual montanha? Tal. Ah, você já escalou essa? Me dá uma ideia dessa que eu quero escalar essa. E a gente ia trocando informações. Eu contava da minha experiência, ele contava da dele, e a gente ia ganhando. Então, assim, muita gente participou desse projeto. E eu acho que, assim, acima de tudo, é ser justo. Eu não fiz esse projeto só. Muita gente, o Rosier, o único cearense, eu digo o único, que chegou lá em cima fisicamente, mas eu não cheguei só. Tinha muita gente que estava contribuindo com esse projeto. Até aquele meu amigão lá que me ofereceu psiquiatra, Tá aí, né? quando eu disse para ele que eu queria fazer, ele disse: Olha, cara, eu conversei com a minha esposa, ela lembrou que o primo dela é psiquiatra e ele está disposto a te À ajudar, disposição. está à disposição para te ajudar a tirar essa ideia maluca da cabeça. Eu disse: Cara, eu sei que ele fez aquilo ali tentando me proteger, ele não fez por maldade. E é o grande problema da sociedade imediatista, que a gente estava comentando há pouco momento atrás, é a sociedade Ctrl-C, Ctrl-V, que é copiar e colar tudo. Nem sempre dá para a gente fazer só isso. A gente tem que tentar inventar o nosso próprio caminho. Com certeza. Então, eu acho que a primeira coisa que um líder tem que fazer é reconhecer as pessoas. Ter gratidão por cada contribuição. Independente se foi grande, foi pequena. Primeiro, assim, ser muito justo e ser honesto com ele mesmo. Eu tenho que inspirar as pessoas, porque todo mundo está me olhando. Legal. Todo mundo está me vendo. E se eu não for muito coerente com o que eu falo, se não tiver muito casado o que eu falo e o que eu faço, aí, meu amigo, porque quando a gente faz tudo casadinho, nem sempre alguém vai confiar em ti. Mas se você já descasou, aí sempre vão desconfiar, pode ter certeza. Então, é preciso ter muita coerência com aquilo que Walk a the gente. talk. Exatamente. Legal. Legal. Os empresários, eles trabalham tomando decisões a todo momento. Então você já falou aí uma excelentes decisões que você já tomou. Uma delas foi de ir pela outra face do Everest, né? Eu entendi aí que foi uma excelente decisão que você tomou. Mas me conta o outro lado, Rosier. Uma decisão que não foi tão boa. Ou seja, você se arrepende daquela decisão que você tomou. E aí teve que reverter a situação. Olha, decisão que eu tomei, que na verdade arrependimento não serviu mais para nada, serviu como aprendizado para não repetir, foi, por exemplo, no Aconcagua, na primeira expedição, aquela que eu não cheguei no cume, fiquei a 262 metros, eu tinha escutado várias pessoas comentando que o pior da expedição do Aconcagua era no dia do cume, que você sai já de um acampamento a 6.000 metros, e na metade do percurso você tem que parar um frio de 20 graus abaixo de zero ou mais e com rajada de vento, tirar as luvas para colocar os crampons. São aqueles grampos que vão embaixo da bota para você andar no gelo duro e não escorregar. E aí eu escutei alguém comentando, mas por que não sair já da barraca com um crampon? E eu peguei a história pelo meio e botei na cabeça, vou sair de crampon, não vou parar para correr o risco de congelar minha mão lá em cima. E eu saí de crampon. Cara, ironicamente, naquele ano, foi o ano que tinha menos gelo na montanha, não tinha nenhum trecho que eu precisasse usar crampon. E eu saí com a porqueira daqueles Perdeu a crampons. eficiência. Perdi a eficiência, meu amigo. O crampon, para quem nunca usou, e eu era a primeira vez que estava usando um crampon, imagine você botar um salto Salto. Luiz XV. Um salto Luiz XV, só que a gente tá andando com vários Luiz XV embaixo, não é só um. É mais ou menos isso. Caraca. Cara, aquilo ali acabou com a minha energia. Eu andava em cima daquilo ali, em cima das pedras. Aí perdi equilíbrio por conta. Foi horrível, cara. Então, assim, foi um erro, assim, terrível, cara. Terrível. Mas é Arrependimento um ótimo tarde, só exemplo, fica né? o aprendizado, para nunca Ficou mais cometer aprendizado. o erro. Ótimo exemplo porque também no triatlon, né, que é o esporte que eu faço, a gente sempre fala isso.
No dia da prova, não faça nada diferente do que Não você inventa, treinou, não. não. Não quer, não. Se você ficou ali um ano treinando fazer daquele jeito, não é no dia que vai te dar um estalo você fazer uma coisa diferente. Mais ou menos isso, né, Rosê? No dia Exatamente. você já vinha preparado para seguir uma estratégia e na hora você mudou. Não dá pra botar emoção. Eu costumo dizer o É, seguinte: a emoção a gente deixa em casa, bota toda a emoção exatamente. antes de ficar em casa, depois é só razão. Porque o que acontece? Quantos anos de preparação para uma prova de triatlo, para uma escalada? E aí eu quero desprezar todo aquele Exatamente. conhecimento construído na preparação, no Por treinamento, uma coisa e que eu por ouvi naquele dia. uma emoção que na hora eu peguei assim, quero Exatamente. agarrar, eu tô trocando tanta coisa, tanto tempo por tão pouco Exatamente. tempo, uma decisão tão rápida. Por impulso, É né? um erro. Foi o que É. aconteceu comigo, assim. Nesse ano aconteceu dois erros principais. Primeiro, o bendito crampon que eu botei na hora errada, e totalmente sem necessidade. O segundo foi a alimentação. Aliás, foram três. O segundo, alimentação, que eu não tinha vontade de comer. Não, não estou com fome, não vou comer. Erro absurdo. E o segundo eu sabia que não devia ganhar mais que 400 metros de desnível por dia acima de 3.000 metros de altitude. E aí eu cheguei a 3.000 metros de altitude, estava fazendo uma expedição prévia, ainda fazendo aclimatação pro Aconcagua, e aí conheci um grupo de argentinos que estavam indo para um acampamento já 1.200 metros acima. Eu, não, cheguei aqui agora, vou passar 2 dias aclimatando, fazendo algumas caminhadas, depois vou, não, vamos amanhã, não sei o quê. Eu, porra, bicho, os caras são gente boa, e bom que eles já conhecem a rota, vai ajudar, e eu vou com eles. Fui, cheguei lá no acampamento. Consegui ganhar aqueles 1.200 metros de altitude, na verdade 1.400 metros de altitude que eu subi naquele dia. Meu amigo, eu passei 2 noites pedindo a Deus para o mundo se acabar para eu parar de sofrer, porque o sofrimento era grande, cara. Por quê? Literalmente, dor de cabeça, explodindo de dor de cabeça, porque eu Sim. já não estava me alimentando bem, subi muito Subiu além do que muito eu devia rápido, O né? subir, corpo não muito vai se rápido, adaptando. o corpo não teve tempo de se aclimatar. Cara, chegou no terceiro dia, o quadro estava evoluindo para um edema. Se eu não Caraca. tivesse descido, ia piorar muito, porque depois para descer ia precisar de socorro para descerem comigo. Eu tive que descer, voltar tudo lá para o acampamento, Caramba. 1.200 metros abaixo, ficar 2 dias, fazer algumas caminhadas e subir e descer para depois subir novamente para chegar lá aclimatado. Então, assim, Caramba. isso foi outro erro, assim, que. E o pior de tudo, o que dá mais raiva na gente, assim, cara, mas eu sabia que eu não devia fazer isso. Por que que eu fiz uma coisa dessa, né? Por quê? É o grande risco, né? Quanto custa uma expedição pro Everest? Eu quero subir o Everest. Quanto é que eu tenho que investir ali, Uma, mais ou expe- uma menos? expedição responsável hoje custa US$ 100.000. Tem gente fazendo expedição franciscana com US$ 50.000? Tem, mas está comprometendo a segurança. R$ 600.000, então. 600 e poucos mil reais hoje. Então, qualquer erro, você tá pondo ali uns R$ 600.000 em risco de E além da investimento, sua né? vida. Além da vida. Além da sua própria vida. Tem que ter um mental muito forte, né, Rosê? Porque Tem. assim, você não vai pensar, eu tenho certeza que lá na hora você não pensa nos 600.000, Não, você não. vai pensar Você em tá outra maluco? coisa, Com né? certeza. Então, quanto que É. o mental influencia numa escalada como essa? Cara, o mental, eu diria, se falar do mental ou físico, eu diria que, claro que você precisa estar um trator Claro. fisicamente, tem que estar É o muito bem. básico, é o Isso básico. é básico, é É. elementar, é o básico básico. Mas o mental sei lá, é 80%, cara. Porque eu já vi muita gente forte, forte, muito forte fisicamente e entrar em crise mental e o cara abandonar a expedição no começo, no meio, entrar em pânico porque a cabeça estava frágil. Então o mental você tem que estar muito forte. E o medo, pra ti, ele é um aliado ou um obstáculo? Medo é o principal aliado que eu tenho, porque o medo é o pai da prudência. O medo é ele, como se ele fungasse no meu cangote, dizendo assim, ó, tu pode morrer, cara. Olha só. E eu vi vários cadáveres na montanha. Então, assim, sabia de quantas pessoas tinham morrido na montanha, onde tinha morrido, e eu sabia que eu estava assumindo aquele risco também de ser mais um na montanha. Eu tinha me Você chegar a preparado ver ali de muito bem, perto, né? cheguei a ver de perto cadáveres, mas esse medo é que faz com que eu treinasse assim absurdamente para tá numa margem de segurança muito boa para não ser mais um motivado na montanha, Você porque viu alguém que você estudou? Porque você estuda, né? sim, As sim, mortes. Você sim, encontrou o cadáver de alguém sim, lá que você estudou? sim. Aí você via assim, esse cara morreu por isso, por isso, isso. Você lembra na época? Não, não, exatamente assim, Ah, por que não? Identificar uma pessoa, não. Mas eu passei em alguns, cara congelado, vestido com a mochila nas costas, só escorado na montanha. Caramba. e aí é Isso, que isso entra o é. mental. Ô, louco. Tá louco, cara. Eu lembro, por exemplo, um cadáver que eu vi por volta de 3h30, 4 da manhã, porque a gente escala o último dia de cume, você sai meia-noite para chegar no cume e o dia amanhecendo e ter o dia todo claro para descer de volta. E quando umas 3, 4 da manhã, montanha toda branca, toda de gelo, tudo, só quando tá muito perto você distingue o que é parede do que é abismo. E aí, quando eu olho, eu vi uma mancha escura, assim, quando eu virei, eu lembro até hoje, né, eu virei um pouco para a esquerda, que eu olhei,
o cara com uma jaqueta vermelha, uma calça preta, mochila nas costas, e ele lá só escorado, aquele corpo congelado. Quando eu olhei assim, que eu virei a lanterna fica na cabeça, quando você vira, a lanterna já leva para lá. Quando eu olhei para aquilo ali, cara, deu Caramba. aquela coisa assim, só escutei o meu guia atrás já gritou e bateu assim, gol, 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 vai, 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 porque se tu ficar olhando para aquilo ali, meu amigo, É, tu vai ficar exato. olhando para ele e a tua adrenalina vai subir e tu trava. Tem muitos casos de pessoas que quando vê aquilo ali, tá indo tudo bem, mas quando você olha e vê o cadáver, aquilo ali fala muito alto e te manda para Trava. baixo na hora. E tu abstrair, não ficar olhando para aquilo ali, cara. Eu tinha pedido muito a Deus. Eu tinha rezado muito pedindo, Pra não ver, Senhor, né? me ajuda para que eu não encontre nenhum cadáver, cara. E olha que tem cadáveres que literalmente, o famoso Green Boots, que é o Bota Verdes, quem precisar na internet, brota Green Boots, você vai ver que é um indiano, Palijó, o nome dele, mas ficou. Pouca gente sabe o nome do Palijó. É o Green Boots, é o Bota Verdes, porque as pernas dele ficaram exatamente. É num trecho bem estreitinho, uma via muito estreita, e as pernas dele ficaram no local que você tem que passar por cima das pernas dele. E passou muitos Por que anos. que não retiram os corpos de lá? O que acontece é que os Sherpas, eles são cheios de crendices. Eles são quase todos budistas ou hinduístas, mas eles acreditam o seguinte: quem morreu na montanha, você cortou a fila, você não morreu de uma morte natural. Aham. Então, que o espírito não consegue sair do corpo para continuar o ciclo de evolução, que eles acreditam na reencarnação. Então, o espírito ficou preso. Então, ninguém pode tocar naquele cadáver, tem que Entendi. deixar ele ali. Mas até que tiraram. Quem tirou, se foi estrangeiros, se foi Sherpas, não sei, mas ficou por muitos anos. E eu tinha pedido muito a Deus, mas eu não sei por que ele não me concedeu isso. Eu ainda tive que ver 2 cadáveres. Isso é Qual foi a última montanha que você escalou? Que ano foi? montanha, alta montanha foi o Everest. Depois eu voltei para o Everest agora em 2024, mas fui só até o campo base, Só matar a saudade. 5.350 metros de altitude, na verdade, matar a saudade e para fazer imagens gravando o filme. Legal. Estamos encaminhando aqui pro final, pessoal. Já temos aí uma hora, mais de uma hora de bate-papo. Passou rápido, hein? Passou rápido, a conversa tá boa, né? Tá. Cara, eu queria fazer indo para as perguntas finais, né? Qual é o próximo Everest do Rosier? O que que você tem aí de meta, de objetivos aí pela frente? Cara, são tantos Everests. Bom, eu vou falar de 2 Everests. O próximo Everest é o filme, né? Nosso filme ficou pronto, tá Sim, prontinho. bacana. Comenta pro pessoal. Esse filme foi gravado, Vai estar no cinema em breve, né? vai estar no cinema em breve. É um sonho que inicialmente parecia um sonho tão distante, mas a gente conseguiu materializar. Esse filme foi gravado entre o Nepal, Brasil, e Estados Unidos e o Contando próprio sua história de vida, né? Nepal, contando a minha história, desde a vinda de Monsenhor Tabosa, as escaladas em Quixadá, Que legal. a escalada dos Sete Cumes. Esse filme está pronto, a gente está agora na fase de festivais. Então, o Grande Everest, agora a gente participar de festivais no mundo inteiro. O filme já está traduzido para o inglês Que também, legal. já está legendado em inglês. Nós estamos Parabéns. inscritos, acho que uns 12 festivais, mundo afora. E, enfim, até o começo do próximo ano a gente concluir a fase de festivais e ir para os streams, para o cinema. Bacana. Esse é o Everest. E o segundo Everest é o sonho de estruturar a fazenda como espaço de eventos vivenciais. O TEAL, que é o principal trabalho que a gente faz desde 97 aqui, que é o treinamento vivencial, só que a gente faz saltando de um galho em galho, né? A gente vai faz no hotel, no Cumbuco, faz no hotel na Praia do Presídio, faz no Beach Park, faz em algum lugar, ou onde o cliente precisar, mas há muito tempo que a gente sonhava com criar um espaço próprio, desenvolvido só para aquilo ali. E a gente adquiriu uma fazenda há 2 anos, e a gente está começando a estruturar esse espaço de eventos que vai nascer com esse objetivo, Treinamentos experienciais ao ar ao livre. ar livre. Que Acredito que bacana. mais um ano a gente está inaugurando. As Que legal. empresas que querem evoluir competências ali na sua equipe, né? A soft skill que a gente chama, você coloca na prática ali para eles Exatamente. vivenciarem, né? Que aí a ideia é que a gente tem o nosso programa hoje, que é o Everest Summit, ou seja, qual é o teu Everest, definir esse Everest, um planejamento para chegar lá, mas que também empresas que tenham seus próprios consultores, quiserem fazer usando seus métodos, ou consultores internos ou externos, ou qualquer consultoria que queira levar seus grupos para lá, que possam utilizar esse espaço, está nascendo próprio para isso. Excelente. Vou aqui Legal. para a minha última pergunta. Pelo que eu entendi, seus pais faleceram? Faleceram em Faleceram, né? 2015, Em dois. 2015. Se você tivesse uma oportunidade agora, Rosier, hoje à noite você teria uma oportunidade de jantar com teus pais, teu pai e tua mãe, lá em Monsenhor Tabosa. Eles teriam orgulho do Rosier que eles veem hoje? O que é que eles falariam para ti? Teriam. Teriam, eles disseram isso muitas vezes ainda antes de partir. Eles ainda acompanharam o projeto Sete Cumes. Os dois faleceram 1 ano antes. Eles faleceram entre a segunda e a terceira expedição para o Everest.
e deixaram isso registrado, inclusive em vídeo, em alguns programas de TV que foram Monsenhor Tabosa entrevistá-los. Gravaram alguns programas comigo lá e tiveram a oportunidade de entrevistá-los também. E ele sempre falava do orgulho que tinha, porque ele sabia que eu sempre fui muito prudente, muito cuidadoso, muito ousado, assim, meio abusado, com sonhos meio estranhos, mas eu me preparava bem para isso. Eu lembro de um episódio bem curioso, né, que meu pai, como eu falei, que é uma pessoa que não teve a oportunidade de ir para a escola, mas era um educador muito, muito sábio. Quando eu lancei o projeto, que eu tinha convocado a imprensa e disse que ia escalar os 7 cumes, eu nem tinha falado nada para eles ainda, que o projeto ainda ia demorar a começar. E aí eu fui a Monsenhor Tabosa visitar meus pais, e aí o meu pai me chamou para ir lá no sítio. Ele tinha um sítiozinho, e aí ele me chamou para conversar, para ir lá no sítio. E eu vi que ele estava assim cabisbaixo, que ele queria conversar comigo, e eu esperei ver se saía. Até que uma hora a gente chegou embaixo de uma pé de mangueira lá, e aí ele parou lá, ficou olhando assim pro chão, e olhou para mim e disse: "Vem cá, eu vi aquela reportagem tua que tu tá falando de ir para aquelas montanhas muito altas, as maiores do mundo aí. Você não acha que isso é muito perigoso?" Ele disse: "Eu sei, pai, que é muito perigoso. É bem perigoso." Ele disse: "E tu vai fazer um negócio desse? Como é que tu tá sabendo o que que tu vai fazer lá?" Aí eu disse: "Não, eu já estudei muito, li vários livros, conversei com algumas pessoas. Então, eu venho fazer há muitos anos que eu venho lendo, estudando isso direitinho. E eu tenho um planejamento, tenho uma estratégia. Vou começar por aquelas que são menos perigosas, para ir ganhando experiência. Vou agora viajar para fora do Brasil para fazer um curso de escalada em gelo, que eu já escalava rocha, né? Estou indo escalar gelo." Aí ele disse: "É, meu filho, que a gente fica assustado com uma coisa dessa. Mas que bom que você está se preparando, você está estudando, você sabe o que está fazendo. Eu só queria saber direitinho se você está ciente do que você está fazendo. E eu queria lhe desejar boa sorte, que Deus lhe abençoe." Aí ele me deu um abraço, cara. Chorou abraçado. Mas assim, como dois amigos que têm Que legal. confiança um no outro. Então, assim, ele confiava muito em mim. Ele confiava muito, muito. Então ele tinha orgulho pra caramba. Eu fico muito feliz ainda que ele tenha visto, tenha acompanhado esse projeto, tenha participado, assim, dando entrevista, falando, já no finalzinho do projeto, lembro, um ano antes de falecer, uma equipe de TV foi mais, isso aconteceu várias vezes, mas ainda semana passada eu tava vendo, tava com saudade dele, aí procurei esse programa e fui ver, Que ele tinha legal. bastante orgulho. Que bom. Bacana. Bate-bola final. Um livro que você pode recomendar aí pra quem tá nos ouvindo. Caramba! Aí é complicado, porque são tantos livros que me influenciaram. Mas, ó, você quer falar de gestão, de gente? Um livro que me influenciou muito, muito. Shackleton, Uma Lição de Coragem. Boa. Shackleton fez a expedição para a Antártida em 1916. O barco dele foi esmagado por gelo. Ele ficou com ele e mais 27 homens. Passaram 2 anos presos no gelo. Ele voltou com todos os homens sãos e salvos. É, até hoje, a maior experiência de gestão de pessoas que eu conheço, na prática, todos os conceitos 100% aplicável hoje. Tecnologia mudou muito, mas a forma de lidar com pessoas, não, cara, é a mesma. É um livro Incrível. sensacional. Vou colocar Se na minha falar, lista. se Eu vi que falar o de, nome dele tá aí, né? tá? Se falar de crenças, se falar de valores, cara, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, é sensacional, cara. É um livro que me influenciou muito. A gente tem que Conheço. pensar muito para entender assim que não o que a gente tem que mudar são nossas crenças. O que está errado é crença, não é falta de dinheiro. Falta de dinheiro é só uma É a consequência. crença que limita, né? É uma crença Crença que limita, limitante. mas se a gente muda as crenças, a gente muda, ou seja, mudou o plantio, muda a colheita. Mudou os inputs, o output muda também. Então é isso que a gente tem que mudar, são nossas crenças. Boa. O melhor conselho que você já recebeu? Pensa duas vezes, que na verdade eu penso 200 vezes, mas quando alguém me pensa duas vezes, não, eu nunca olho para o lado negativo. Quando alguém me diz assim, pensa duas vezes, eu sempre agradeço por esse carinho, porque às vezes as pessoas, eu sei que às vezes dizem isso de uma forma limitante, mas ao mesmo tempo, só para a gente lembrar que um projeto ousado a gente tem que estudar muito. O planejamento implica a gente olhar muitas visões diferentes para que a gente consiga ter uma visão madura, porque sempre, senão a gente corre o risco de ver de forma apaixonada e desprezar alguns riscos e vai lá e se ferra. Legal. Um valor que pro Rosier é inegociável, um valor pessoal. Cara, honestidade. A gente tem que casar aquilo que a gente faz com o que a gente diz. Boa. Eu acho que o que a gente fala, o que a gente faz tem que falar muito mais alto do que qualquer outra coisa. Não Liderança precisava nem pelo a gente exemplo, falar. né? Liderança pelo exemplo. Se o Rosier fosse convidar alguém para escalar uma montanha com ele, qualquer pessoa, quem seria? Cara, hoje
Se falar de pessoas vivas que estão aqui, eu tive um guia, o Garrett Madison, que é um americano, que é guia de montanha. É um cara sensacional, é um cara muito tranquilo, muito frio, mas muito técnico, muito experiente. É um cara que lida com pessoas de uma forma sensacional, gera muita tranquilidade. Mas se eu pudesse puxar na manga alguém já do passado aí, eu levaria Shackleton comigo. Porque eu gostaria muito de ter convivido com Boa. aquele cara. Ele Ia ser bom a inspira pra expedição aí, caramba, viu, Rosier bicho? e Shackleton. Ia ser uma Engraçado o boa. critério que ele utiliza, né? Justamente pegar pessoas feras, né? Pra ficar com ele. Caramba, já que você tá me dando a bola aqui, como você me disse pra eu convidar, meu É amigo, isso aí. você tá me Boa. oferecendo um presente, pô. Eu vou Boa. levar essa bola lá, cara. E passa uma mensagem final pro pessoal que está nos assistindo, quem está tentando aí escalar os seus próprios Everests e estão com dificuldade ou desmotivados, o que que você pode passar de mensagem inspiradora para esse pessoal? Cara, primeiro assim, o que a gente tem que mudar é a nossa crença, o que tem que mudar é o nosso comportamento. Acreditar, a gente precisa acreditar muito. Não tem que esperar outras pessoas acreditarem e saber assim que a minha história é um retrato fiel disso, que tinha tudo para dar errado, mas as minhas crenças não me deixaram ficar quieto. Então, assim, eu acreditei muito e trabalhei para isso. E faz com força, faz com fé, faz com garra, faz com tristeza, faz cansado, desmotivado, mas faça. Faça alguma coisa, levanta, sai se arrastando da cama, sai se arrastando da rede, da mesa, mas faça alguma coisa por você, que certamente o universo, daqui a pouco você vai começar a perceber que o universo vai conspirar a teu favor. Agora, acima de tudo, dá o melhor de si, que aí você vai ver que no momento o universo também vai se compadecer de ti, vai te admirar e vai também contribuir. Agora, eu gosto muito de lembrar aquele exemplo do cara que o carro quebra na estrada. Teu carro quebra na estrada e tu fica lá sentado dentro do teu carro esperando que alguém venha empurrar o teu carro lá ou te oferecer socorro. Tu vai morrer lá dentro, vai encontrar o teu cadáver um dia já em decomposição. Mas se o teu carro quebrou numa estrada e você sai do teu carro e tu começa sozinho a empurrar o teu carro, eu te garanto que em breve vai chegar alguém que vai também te ajudar a empurrar, te dar uma carona para algum lugar, ajudar a te socorrer. Mas a primeira coisa que a gente tem é que dar o melhor que a gente pode, usar todas as nossas energias, só depois esperar que o universo também conspire. E ele vai conspirar. Agora, se a gente está, olha, se você me ajudar, eu vou fazer. Mas eu preciso da ajuda de ninguém. Não, 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 não preciso da ajuda de ninguém. Eu vou dar o melhor de mim e eu sei que vai ter alguém que vai querer estar comigo nesse projeto. Começa, vai Legal. na frente que a ajuda vem, né? Agradecer, Rosi, aqui pela aula, que você deu aula inspiradora para a gente. Eu anotei vários pontos aqui. A questão de 100% do foco no presente. Aquela analogia das árvores também, né? Você pode ter uma árvore que você plante agora para você ter um resultado rápido, mas as que vão deixar um legado são aquelas centenárias, né? Falou de mentalidade, de sonho, de planejamento. Falou de ser do bem também, né? Quando a pessoa é do bem, termina tudo conspirando a favor daquela. E também anotei aqui, né? Que não existe honestidade seletiva. Então, só um resumo aí para todo mundo que acompanhou a Excelente, gente, a Arthur. aula que o Rosier deu para a gente. Excelente. E o Rosier também é palestrante, né? Você dá muita palestra, Rosier. Quem quiser encontrar o Rosier, como é que faz? Site, Instagram? Bom, Fala aí pro pessoal. se esquecer tudo, vou começar do final. Se esquecer tudo, procura. Cearense que escalou o Everest, Projeto Sete Cumes, vai me encontrar de certa Então, forma. Mas para quem quiser nos seguir, é só buscar @Rosier, que é escrito ROSIER Alexandre, Rosier Alexandre. Aí você encontra lá em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, o meu site, só o meu nome, rosier.com.br. A gente se encontra por lá. Que legal. legal. Cara, parabéns. História Obrigado. inspiradora. Prazer meu. Eu tenho certeza que muita gente aí vai se inspirar com essa história e com tudo que você contou aqui pra gente. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer aí todo mundo. Se você gostou desse episódio, manda pro teu amigo, manda pro teu colega de trabalho que precisa ouvir e se inspirar também. E ter uma mente campeã como é a mente aqui do Rosier, a cabeça do Rosier. Muito bom, cara. Parabéns. Obrigado, pessoal. Até a próxima.